E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Semiose Podcast. Eu sou o David Art, estou aqui ao lado do meu amigo Luan Matheus. E aí, mano? E aí, galera, salve, salve. Beleza, David? Beleza? Tudo jóia? E vamos para mais um episódio do Semiose, hoje com um convidado aqui que nós já vamos chamar. Mas antes, tem que lembrar você a fazer essas ações aí, porque não custa nada, porque você não vai dever para agiota se fizer isso. É boa. É só uma contribuição. Pô, a gente faz o rolê, tem uns perrengues aqui. O que custa você deixar o like aí? Deixa o like, se inscreva. Compartilha o link. Corrente do bem. Faz a pirâmide do bem, de compartilhar aí com seus amigos. Você sabe o que é a pirâmide do bem? Pra quem segue o Semiose que já faz mais de um ano, sabe o que é a pirâmide do bem? Que é você pegar o link desse episódio e compartilhar com 2 pessoas e pedir pra ela compartilhar com mais 2 pessoas, entendeu? Aí você vai fazer a pirâmide. Vocês lembram da Rinodê? A Rinodê fazia as paradas de pirâmide, né? Então, mas a gente é a pirâmide do bem, porque você compartilha um conteúdo de informação que vai ajudar outras pessoas, né? Inspirar outras pessoas a trabalharem na nossa área de design, tecnologia e saber sobre a vida, que é muito importante. É isso aí. E no Spotify tem um sininho lá para você clicar, porque o episódio está no YouTube, né? Mas também está no Spotify e nas outras plataformas. Então elas têm as opções de avaliação. Então dá aquela moral no Spotify, por exemplo, que é o que eu mais utilizo, tem o sininho para você seguir, tem as estrelinhas para você avaliar. Dá essa força aí, essa moral. Espero que nas próximas retrospectivas que nós possamos aparecer aí na sua retrospectiva do Spotify como os podcasts mais escutados, né? É isso aí, ó. Quem sabe, né? Semiose indo pra frente, cara. É isso aí. É isso aí. E tem um recado também para quem quiser, que tá nos assistindo, nos ouvindo, e quiser patrocinar, colocar aí o seu logotipo aqui nessa TV, mandar umas canecas aí de empresa, colocar sua marca aqui para alcançar as pessoas que a gente tem alcançado através do Semiose, entre em contato com a gente aí, né, David? Manda mensagem aí pra gente pelo Instagram, pelo LinkedIn, chama a gente pra gente bater um papo aí. A gente faz precinhos camaradas, entendeu? A gente não quer ficar rico com o Semiose, né, mano? A gente só quer que tenha grana pra gente reinvestir no próprio programa aí e fazer ele alcançar mais pessoas. É isso aí. E hoje nós estamos aqui com o Thiago Marques, que ele é o ex-research na Hotmart. E você também trabalha com Design Ops lá? Design Ops também. Algo mais recente, isso. Gente, primeiro, obrigado pelo convite. Trabalho incrível o Semiose, eu achei muito foda, assisto todos. Pode falar a palavra não, que eu nem sei. Pode ficar tá bom, cara. Aqui é livre. Aqui não. Aqui fala o que você quiser, irmão. Aqui não tem gente, muito bom, viu? Muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Prazer nosso, pô. Vem aqui dar essa moral pra gente, vem gravar, né? De manhã, podia estar fazendo, podia estar saindo com o cachorro. E hoje é sábado, galera. A gente tá gravando um sabadão. O cara sai da casa dele, vem no sabadão de manhã fazer gravação. Pra trocar ideia é sempre bom, adoro. Pô, legal, cara. Obrigado mesmo. E prazer conhecer pessoalmente. Pessoalmente, né? A gente gravou junto, né, Luan? Junto lá pro Papo de UX. Maravilhoso. Falando sobre um assunto super legal sobre diversidade. Foi muito bacana. Rendeu, né? É um dos episódios mais ouvidos também, porque foi um dos primeiros, assim, né? E as pessoas mandam mensagem até hoje, que comentando. Hora, né? Sabe, eu quase 3 anos, né? 3 anos, verdade. Foi na pandemia, inclusive. Foi na 2020. Verdade. Essas paradas não tem preço, né? Não tem preço, exatamente. Não tem preço. Se conectando, né? Sim. Comunidade e tudo mais, adoro. Pô, valeu. Mais uma vez, valeu. Tamo junto. Fez lá, agora fazendo aqui. Que muito bom, muito bom. E... eu ia também falar sobre o que eu lembrei agora, Luan, que você falou que a gente tinha conversado antes. Quem quiser adquirir os cursos do TIFF também, então eu vou deixar o link para você, tá? Tem curso de UI, tem curso de fundamentos do design. Se você quiser aprender a criar sites, também vou deixar o link aí, porque você me ajudando, aí vai me ajudar, eu dividir os cursos com o Luan aqui. É isso aí, galera. Clique nos links aí pra você que quer fazer um curso da hora. Você tá com o curso ainda também do Identidade Visual lá? Tem também, né? Pra quem quiser aprender a criar logotipo e tudo, cara. É engraçado. Eu tô fazendo faculdade de design e às vezes eu mando print pro David lá, que na faculdade lá que eu tô fazendo. Tem vezes que os professores colocam vídeo dele, mano, do canal do TIFF, como referência de alguns assuntos de design, cara. É isso aí, cara. Olha que moral, mano. Você é louco em faculdade, usando teu material. Continue assim. Não, e um dos pioneiros, inclusive, né? Pra web, YouTube e tudo mais, foi. Muito bom. Mas apesar que tem uma galera mais antiga aí, viu? Tinha tecnologia, tinha o Guanabara. O Edu não gravava vídeo, né? Mas já escrevia o Edu Agni, né? Sim, os artigo e tal. É isso aí. O Guanabara é velhão, né, mano? Nossa, Coitado do Guanabara, falar velho. Ele vai estar ouvindo, ele vai escutar esse TV. Não, é velho que ele faz conteúdo, né? Faz tempo. Miliano, é. Ô, Thiago,
Explica aí pra gente uma coisa básica que talvez a galera que tá iniciando não saiba, assim. O que faz um UX Research dentro de uma empresa como a Hotmart, cara? Cara, legal. Pra gente começar, assim, polêmico, porque tem vários papéis diferentes. Então, vai depender... Eu vou falar da Hotmart. É claro que eu tô na Hotmart, vou falar mais da Hotmart, mas é muito diferente dependendo da empresa, né? Então, depende muito do foco. Tem um cara que eu gosto pra caramba, assim, é o Jared Spool. Ele fala que tem vários níveis de research, vamos dizer assim. Dependendo da empresa, tem a galera que vai mais pro research para validar algum produto, por exemplo. Então, eu vou ficar muito no nível ali de teste de usabilidade, de fazer alguma validação de acessibilidade, por exemplo. E tem pessoas que vão subir em níveis mais estratégicos da empresa. Que aí eu vou influenciar no backlog, eu vou influenciar até no futuro. Na Hotmart, a gente estava num nível que a gente já estava subindo para o nível estratégico de pesquisa. Ou seja, os researchers não estavam tanto naquele dia a dia ali com PDs, com designers de produto, com PMs, Product Managers, né? A gente estava um pouquinho mais fora desse dia a dia, fazendo pesquisas para influenciar o futuro do produto. Então, pesquisas mais longitudinais, que a gente fala, né? Que a gente vai passar um tempo fazendo pesquisa, do que eu, de fato, auxiliando ali o dia a dia, fazendo pesquisa no dia a dia. A gente auxilia, na verdade, que aí entra mais na parte de operações de pesquisa que a gente fala dentro da empresa. Então, é muito isso, depende muito da empresa, mas o researcher é aquela pessoa que, basicamente, vai atrás das pessoas usuárias, dos usuários que estão usando o produto, para descobrir tendências, descobrir futuro, descobrir problemas de usabilidade também. Então, e tem diferenças também. Aqui a gente está falando de UX Research, né? Mas tem a galera que faz pesquisa de mercado, tem pessoas que fazem outros tipos de pesquisa. Então, no caso aqui é só pesquisa de UX. Então, focado mais na usabilidade ali do UX mesmo. E como que você chegou nisso, assim, cara? Você, tipo, o Thiago, desde que nasceu, o que você foi para essa área? Como é que você entrou em tecnologia? Cara, legal. Onde você nasceu? Onde que eu nasci? Teu sotaque é diferente para quem é paulista e ouve. Às vezes as pessoas sentem, né? Sente um pouquinho. Igual o meu, que eu sou do interiorzão, aí tem o L puxado, a galera aqui de São Paulo percebe também. Eu sou de BH, sou de Minas, então tem um Izinho ali no sotaque. Eu nasci em BH, então minha vida toda eu morei em BH e eu também tive um tempo que eu morei em outros lugares que eu vou falar ainda. Mas eu vim para São Paulo recentemente, então tenho 6 meses em São Paulo, estou descobrindo São Paulo ainda. Mas beleza, eu sou de BH, e aí desde pequeno, aquelas velhas histórias de quando eu era pequeno, eu gostava muito de computador e tal. Mas eu lembro, com 13 anos de idade, eu fiz o primeiro curso de web design. Eu gostava de computador, mexia ali em Photoshop, na época era Photoshop 6. Então era CD de Photoshop. A galera que tá. Muitas pessoas novas não vão saber o que é isso. Mas era um CDzinho que você colocava no computador e instalava um programa. Sim. Você não instalava pela web, né? Então eu comecei com Photoshop, depois Dreamweaver. Dreamweaver, para quem não conhece, é uma plataforma que você faz sites. Então eu comecei por isso, então fiz curso ali com 13 anos. E aí quando eu entrei no ensino médio, eu fiz um técnico em informática. Fiz um Senai e tudo mais. E aí que eu descobri a parte de programação também. Eu não conhecia tanto assim. E aí beleza, eu crescendo ali fui descobrindo Photoshop, Fireworks também, Flash. Cara, Flash, só dessa época aí. E aí depois que eu descobri todas as ferramentas, primeiro eu fui pela ferramenta, eu não sabia a disciplina, então eu era muito novo. Aí eu entrei no técnico de microinformática, então no técnico eu aprendi muito ali banco de dados, aprendi um pouco de programação web, então muito mais focado em web. E aí chegou um momento de faculdade que eu falei, e agora, o que eu faço? Vou para publicidade, vou para o design ou vou para computação? E aí eu resolvi para computação. E aí foi minha primeira graduação, eu fiz computação. Ciência da computação. Ciência da computação que eu fiz. E eu vejo é um movimento bem legal, assim, que eu vejo vários designers também hoje, que eles também vêm da computação. Porque quando a gente fala computação, primeiro, o design de produto surgiu um pouco nessa área, né? Computação é uma disciplina muito grande. E aí, uma das disciplinas que a gente estuda é IHC, Interação Humano-Computador. Então, nós temos disciplinas disso. Então, na graduação eu tive disciplina de IHC, eu tive disciplina de acessibilidade web. E aí foi onde que eu realmente me encontrei no caminho. Só que durante a graduação ainda, eu tive um orientador muito bom. Ele chama André Pimenta, eu sempre cito ele, porque ele foi a pessoa que, de fato, ele tem várias publicações em acessibilidade. Então, se pesquisar o nome dele, você vai ver muitas publicações científicas que ele foca nisso. E foi onde eu me apaixonei. Que eu vi que eu poderia, de fato, ajudar pessoas a mudar a vida de pessoas, literalmente. Eu estou falando aqui, mas é literalmente o que a gente faz, sabe? Quando a gente trabalha com design. E aí foi isso, cara. Eu descobri por aí. Então, ele, inclusive, é um dos meus co-orientadores hoje, que hoje eu estou fazendo mestrado. Vou chegar lá ainda. Pô, da hora. Aí, beleza. Durante a minha graduação inteira, precisava trabalhar, né? Tipo, por mais que eu estudava no federal, mas eu morava no interior. Então, eu precisava pagar coisas e tudo mais. Então, durante a graduação inteira, eu trabalhei.
Startups. Eu fui para Lavras, interior de Minas. 3 horas de BH, 4 horas aqui de São Paulo. Então eu tava no meio ali do caminho. E aí, precisei trabalhar pra caramba e tal. E aí eu fui descobrindo startups. Então, nesse meio tempo... Aí eu fazia aquele papel que na época não tinha UX, né? Era um papel web designer, webmaster, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu peguei essa onda aí inicial. Então, eu trabalhei com tudo. Na parte focando mais em UX, né? Mas até desenvolvedor eu fui. Front-end, no caso. Então, eu fazia de tudo. Então... Porque, enfim, eram empresas mais startups pequenas, então eu era o cara que fazia design e pegava o design e codificava ali por front. Então eu fazia isso tudo, sabe? E me apaixonei. E aí, depois que eu formei, aí eu fui para Hotmart. Então, passei por algumas pequenas empresas, mas a primeira empresa grande que eu fui foi para Hotmart, onde eu estou até hoje. E tem 6 anos que eu estou lá. Então tem um tempinho. Mas você entrou na Hotmart como research já? Ou Não, eu entrei como PD, design de produto. Na verdade, na Hotmart mesmo eu entrei como web designer. Sim, eu fazia até... Tem uns códigos meus lá ainda, sabe? Que eu precisava fazer. Mas isso foi durante 1 ano, mais ou menos, que eu fiz. E aí depois eu fiquei só em PD. Porque a disciplina também foi evoluindo, foi mudando, né? Até research na Hotmart é muito novo também. Na maioria das empresas do Brasil é muito novo isso, né? PD, se fala de PD mesmo, começou a ter força na pandemia. Vamos ser sinceros, que ganhou força mesmo, que potencializou na pandemia. E quando a gente fala... Antes não se falava tanto em PD. Falava em UX, que eu lembro que começou ter esse movimento ali em 2015, assim, ganhar mais força, né? Começou em 2016 ter os canais de conteúdo falando sobre isso e tal. Aí em 2020, boom, por causa da pandemia, Product Designer. Até tinha um negócio, né? O que é UX Designer, o que é Product Designer? Hoje ainda tem um pouquinho, mais ou menos. Tem um pouquinho disso. E quando a gente fala de UX Research, é muito mais novo em relação... Eu tô falando mais de Brasil, porque lá fora era uma disciplina... Sei lá, o profissional de UX Research foi muito presente. Eu me inspirava muito nisso, sabe? Eu acho que... Na faculdade mesmo, eu lembro, tipo, isso foi lá em 2013. O meu orientador me falava, Thiago, tá rolando esse cargo aqui, UX Research, mas eu nunca tinha encontrado aqui uma vaga que eu pudesse me candidatar para poder participar, para poder ser essa pessoa na empresa, sabe? E aí, na Hotmart... Gente, eu falo demais, tá? Então vocês vão me cortar. Não, eu vou contando a história um pouco. Fique tranquilo, viu? Só faltou um pão de queijo aí. Faltou só um pão de queijinho aqui pra gente. Verdade. Boa. Mas hoje eu tomei café antes de ir pra cá, comi pão de queijo. Você come pão de queijo todo dia? Todo dia. Caralho. Você saiu de Minas não sai de você. Cara, eu descobri que tem um pão de queijo que é tipo um waffle, assim, formado... É um waffle, mas é de pão de queijo. 3 minutos, né? Fry tá assim, ó. Prontinho. Maravilhoso. Mas hoje eu tô com visitas em casa, a gente saiu pra comer pão de queijo recheado com pernil. Ó. Recheado com pernil? Pernil. Minha mina gosta com doce de leite, assim. Mais doção, né? Eu já não vou muito pra esse lado. Né? Meio agridoce, né? Mas dizem que é bom também. Mas pernilzinho é delicioso. Voltando, gente, que eu vou sair. Já deu fome, já. Já. Inclusive, tá quase a hora do almoço. Aí eu tava falando de graduação e tudo mais. Aí no meio da graduação, eu ganhei uma bolsa do governo pra fazer intercâmbio. Legal, aí você foi pra fora. Fui pra fora. Eu fiquei 1 ano e meio nos Estados Unidos. Legal, hein? O governo pagando tudo na época. E aí foi o momento que eu falei, poxa, eu tô aqui, tem uma oportunidade muito boa na vida. Tipo, que eu não, fora disso, eu não conseguiria bancar. É impossível, da onde que eu vim, é impossível fazer isso. E aí ganhei essa bolsa e eu falei, vou aproveitar pra caramba o que eu puder aproveitar, principalmente de disciplina, que eu fui pra estudar ciência da computação. E aí eu fiz disciplinas de design, que eu não tinha na graduação, eu fiz lá fora. Então eu fiz muitas disciplinas que poderiam me dar sei lá, uma carga de mais conhecimento em relação à disciplina. Então, pude fazer disciplina de design 3D. Eu fiz uma disciplina muito boa, como que é a influência das pessoas, traduzindo, né, no design, basicamente assim. É o nome da disciplina. Que a gente estudava muito a fundo cases de design que falharam no mundo. Mas cases não só de design UX, web, tudo, design gráfico, era tudo, produto. Isso. Então, você dava desde um avião que teve muito problema, que ele caiu e o problema foi por causa do design dos botões. Sobre o avião, das paradas. Sim, e toda semana era incrível essa disciplina. Toda semana a gente tinha, era um livro, eu não lembro o nome do livro aqui, mas depois eu posso lembrar e mando para vocês colocar na descrição, que é um livro muito bom. Toda semana o professor dava pra gente um case desse livro, e a gente tinha que estudar o case e para a próxima aula falar sobre esse case, discutir sobre esse case. Então toda semana eram cases diferentes que a gente discutia. E, cara, isso foi me abrindo muito a cabeça, sabe? Para design, principalmente para ver a influência do design no mundo, sabe? Que é uma disciplina que, pelo menos na minha graduação, eu não teria isso, desse jeito que foi. E eu fui abrindo muita cabeça e tal. E aí eu voltei para Lavras para terminar minha graduação em 2014. E aí eu voltei e falei, cara, eu quero contribuir para a comunidade, eu acho isso muito foda, para começar a palestrar, começar a contribuir, fazer evento e tal. E aí eu descobri uma comunidade que chama GDG, que é Google Developers Group. Sim. E aí BH já tinha, era muito forte, São Paulo também era muito forte, Lavras não tinha.
Aí eu sou muito cara de pau. Eu entrei em contato com o Google, falei, e aí, como que faço para fazer isso aqui? Aí eu consegui o contato de uma pessoa, a gente conversou, fiz uma mini entrevista lá, porque eles têm que saber de você e tudo mais. Passei nessa entrevista lá e consegui uma autorização para abrir um grupo, um GDG lá em Lavras. Aí eu abri e comecei a fazer um monte de evento, porque não tinha isso lá. Tipo, Lavras é uma cidade do interior de Minas, que é uma cidade universitária. Tem muitas startups surgindo lá por causa dos alunos que estão saindo que estão na graduação. Sim. Então, o polo tecnológico do sul de Minas é muito forte. E não tinha evento de tecnologia. Eu falei, gente, e eu que ia muito para a BH, eu via que isso acontecia. São Paulo, muito mais, né? Sim. E aí eu comecei a fazer muito evento lá na cidade, comecei a palestrar porque eu era muito tímido, eu era muito caladão, então era uma coisa que eu também queria melhorar isso. Você era tímido, cara? Caramba, você não tem noção. Pra eu sentar aqui, se fosse alguns anos atrás, nossa, jamais. Que doido. E hoje você é tão desenvolvido assim, fala, papapá. Cara, mas não foi fácil. Assim, eu era muito timidozão. Mas você fez, tirando o fato de você ter começado a dar essas palestras, você fez algum curso, algo assim, ou foi... Cara, foi eu fiz um curso de oratória. Legal. Eu fiz antes de começar a querer... Não, eu já queria, mas antes de começar a fazer, eu fiz um curso de oratória para eu poder ver pequenas técnicas. Tem um pouquinho de confiança. Pra ter confiança, né? como se comportar numa palestra e tudo mais. Mas foi praticando, sabe? Praticando. Desde aquelas palestras pequenininhas para uma sala de aula até umas maiores em eventos, sabe? Então, comecei muito por isso. Aí... Essa dica aí é legal. Quem quiser desenvolver, aproveita meetups. Aqui em São Paulo tem bastante. Tipo, Exatamente. É um nicho menor, as pessoas são normalmente mais compreensivas. E aí dá pra treinar. Sim. Começa nas meetups, começa dentro da empresa, dentro da sua equipe. Sim, e vai verdade. crescendo, né? Sim. Eu fiz muito isso, sabe? Então, eu comecei ali em pequenos meetups que eu mesmo organizava e mesmo palestrava, porque não tinha. Então, eu precisava de ter essa demanda de ter um lugar para palestrar também. Tinha que ser o host e palestrar. Exatamente, fazer tudo. E aí, eu comecei a fazer muito isso, ainda com o GDG. E aí eu formei, fui para Hotmart e voltei para BH. E aí, em BH, eu fui para o GDG de BH. Que aí BH é muito grande, né? Então em BH a gente começou a fazer eventos, sei lá, para 600 pessoas, que era o DevFest, que até hoje acontece no Brasil inteiro. Inclusive nesse final de semana está acontecendo vários aí espalhados. E aí foi onde que eu pude ver a relação que nós designers temos com desenvolvedores, com outras pessoas de outras disciplinas aí, galera de dados e tudo mais. E eu falo hoje que eu sou um designer um pouco generalista. Hoje eu estou focado em research. Mas amanhã eu posso estar focado em outra coisa, sabe? Eu já fui designer de produto, enfim, eu sou essa pessoa que quero sempre aprender e fazer coisas diferentes. E aí eu gosto muito. Então aí, beleza, tô na Hotmart esse tempo, e aí ano passado, na pandemia, começo do ano passado, eu resolvi entrar no mestrado. Louco da cabeça, né? Falei, não basta. E aí eu tô fazendo mestrado em ciência da computação novamente, porque eu encontrei uma oportunidade ali muito boa de estudar a relação entre designer, desenvolvedor, desenvolvedora e a galera de produto. Porque Legal. eu fui vendo que a gente tem muitos problemas nessa relação. Eu vejo no meu dia a dia. E aí eu fui ver na academia, também tem vários estudos e pesquisas que também falam sobre isso. Ah, interessante. Foi uma oportunidade muito legal, e aí o meu foco hoje é esse, no mestrado. Então eu fui no mestrado não porque eu quero estudar código, não por isso. Porque a computação é muito ampla. Então eu consegui... Então a minha linha de pesquisa ela é engenharia de software, basicamente, que realmente estuda essa relação ali de métodos ágeis, tudo isso. E eu trouxe. E estou linkando isso com design, sabe? Então é algo que, cara, eu sou apaixonado. Então, inclusive, estou lá. Estou fazendo minha tese agora, então estou nesse processo, sabe? De estudar muito, ler muito artigo. Mês passado, por exemplo, eu terminei de ler 40 artigos científicos da área. Tipo, passei muitos meses lendo para poder entender, sabe? Quais os problemas que nós temos hoje. E a maior dificuldade é relacionar isso com a prática, né? Então, eu estou estudando tanto academia e tanto mercado. Então, daqui para frente agora, eu entendi como que era na academia, agora eu quero entender o mercado, como que é isso. Então, daqui a pouco eu vou lançar umas pesquisas aí para a galera me ajudar. Tinha ter até conversas. Antes tinha uma plaquinha aqui que estava escrita assim, né? Na prática, a teoria é outra, né? Então, exatamente. Falando sobre o lance de você estudar o que está na academia, daquilo que se explica, e de quando você vai aplicar no mercado, porque é outra dinâmica. Outra, é muito diferente. Até porque o tempo das pesquisas de academia é um e o do mercado é outro. Sabe? Então, assim, eu que vim da academia, a pesquisa que a gente faz na academia e os researchers que fazem pesquisas no mercado, o tempo é muito diferente. Sabe? É claro que tem empresas que estão muito mais abertas em relação a tempo, que eu vou gastar 4 meses fazendo uma pesquisa. Tem pesquisas que não. Você falar 4 meses, a pessoa, você tá louco. 4 meses para você fazer uma pesquisa? Tipo assim, por quê? Sim, Né? Mas depende da empresa, é um caminho que a gente tem que ali alimentar sempre, sabe? Com as empresas. E como que você vê hoje a relação que você comentou
pô, você foi webmaster e tal, né? A gente também, eu e o David também somos dessa geração, digamos assim, né? Sim. Que fazia tudo. E hoje a galera é muito separado. Até dentro, que nem você falou, você entrou como PD, Product Designer que faz tudo, ponta a ponta, beleza, num produto. Hoje já está se separando, o PD já não é mais... É o que faz ponta a ponta, mas já não é o especialista da pesquisa. Então, você já tem times de pesquisa para auxiliar o PD a desenvolver ali de ponta a ponta. Sim. Você já tem até empresas que têm time de pesquisa e o time de UI. Então, o PD já é só meio que um papel ali que vai ligando as pontas e não mais o que tem que fazer tudo. Cada vez mais segregando, assim. Sim. Como que você enxerga essa relação? Você vê como algo benéfico ou maléfico? Porque eu tenho a percepção que, às vezes, pela alguns profissionais não entenderem todo o fluxo, ficarem um pouco mais perdido na hora de começar um processo, de desenvolver, porque não sabe como que vai sair, não sabe, mas como é que será que vai desenhar? Mas como é que será que é uma pesquisa? Como é que, tipo, fica muito perdido, se eu tenho essa percepção. Não sei se o David... Não, tem eu essa percepção não, também, ou... eu ia fazer outra pergunta também que, complementando aí, você estava falando de PD e tal, será que o termo UX vai morrer? UX Designer vai morrer? Polêmico, hein? Polêmico, gente. Será que isso é tudo PD? Pois é, sabe o que eu acho? Tem os pós e os contras, eu acho, nessa relação aí. De contra, falar primeiro a parte que é mais ruim, assim. Eu acho que ter o pensamento de análise igual eu tenho, ele é benéfico ao ponto de que eu consigo entender um pouquinho de cada. Por mais que hoje minha especialização ela é mais estou indo para o lado mais de pesquisa e design ops, principalmente, que é algo legal também, da gente depois abrir para esse lado também. Mas eu vejo que pode ser polêmico que eu vou falar aqui, tá? Vai virar até aqueles cortes. Marca aí. Mas é porque eu acho que se a gente deixar tudo na mão de uma pessoa só, as pessoas elas vão ficar... Depois não falo o que vocês acham, tá? Elas vão ficar muito mal acostumadas. Já vi muitos designers que gostam de fazer tela. E tá tudo bem fazer só UI. Só que beleza, você é designer que faz tela, você é UI designer. Você não é um product designer que você tem que cuidar de um processo como um todo. Fazer pesquisa, fazer análise da pesquisa, fazer protótipo, teste, usabilidade e tudo mais. Então, eu acho que acaba entrando na frustração dessas pessoas, que elas querem focar de um certo lado, sei lá. Eu quero focar só em UI, só que a empresa, por eu estar num cargo de UX designer ou product designer, ela está me obrigando a fazer pesquisa e eu não quero fazer pesquisa. Então tem esse lado, que eu acho que não é para disciplina, é mais por causa da pessoa, das expectativas que um profissional quer ter para a carreira dessa pessoa. Por outro lado, ter pessoas especializadas eu acho que é muito bom, porque de fato a empresa vai conseguir focar no que tem de melhor em cada pessoa. Então, seja um UX Researcher, que o foco dele é realmente fazer pesquisa, um UI que é fazer tela e o Product Designer, o UX Designer que é fazer o processo como um todo, assim. Então, tem os pós e os contras. Agora, eu não sei se vai morrer o UX. Acho que não sei, cara. Eu acho que o termo em si não, porque eu acho que a experiência do usuário não. é a experiência. Né? Mas eu penso assim... O UX Designer, não o UX Designer. o UX Designer. É o profissional, entendi. Pois é, porque há 5 anos atrás não tinha muitas essas palavras que a gente usava hoje. UX Designer, Product Designer, UX Researcher. Sabe como será daqui 5 anos? O que a gente vai ter aí no mercado? Será que vai ser produto de design digital ao invés de ser Product Designer? Ao invés de ser em inglês, utilizar em português também? Tem isso também. Tem essas palavras que a gente usa muito em inglês aqui no Brasil. Né? Então... Mas você estava falando de generalista tal, nesse pensamento. É muito comum a gente ver a galera falando que é melhor ser especialista para a carreira porque vai ganhar mais, vai ter mais reconhecimento, é um caminho às vezes mais fácil. E parece que o generalista aí pode cair naquele papo do pato, sabe? Exatamente, que não faz nada bom, né? Mas assim, será que é ruim ser? Será? Acho que não. Cara, porque, beleza, eu vejo o design como um todo, principalmente eu tô falando muito na parte mais relacionada à tecnologia, tá? Aqui que eu tô falando. A gente tem uma disciplina que é tudo muito conectada, sabe? É tudo muito conectado. Parte de... Vamos lá. Começar pelo processo de design thinking, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala ali, parte inicial da empatia que eles falam. Pô, se eu sou um UI, na minha cabeça, tá, gente? E isso porque também tem várias pessoas que eu sigo que têm um pensamento um pouco assim. Eu entender aquele início do processo é importante, sabe? Então, o que eu gosto de fazer? Enfim, chegou um projeto agora para mim. Aí eu preciso... enfim, fazer uma pesquisa, um discovery, qualquer coisa que for, eu vou envolver todo mundo nesse processo.
eu vou envolver o dev e a dev que vai codificar lá no final. Eu vou envolver stakeholders, obviamente. Vou envolver a galera de produto, vou envolver designers, para eles entenderem o que eles vão fazer no futuro. Sim. Sabe? Igual, semana passada mesmo, enfim, final de ano a gente está nesse processo de ver o que a gente vai fazer no que vem, ver métricas, ver OKRs e tudo mais. E aí eu reuni numa sala 20 pessoas, entre todos esses cargos possíveis de uma empresa, para a gente pensar no futuro. E aí o que eu faço? A gente vai fazer dinâmicas, né? Design thinking, post-it no quadro e tudo mais. Eu envolvo todo mundo e eu gosto de que cada pessoinha tenha a sua própria opinião ali. E eu gosto de fazer grupos. Então esses grupos eles são grupos mistos. Eu não vou colocar designer com designer, eu vou colocar designer com dev, com uma pessoa do QA, porque de fato todo mundo tem que entender do processo. E aí quando você fala, será que no futuro, como que será? Eu acho que é importante saber um pouquinho de cada, sabe? Tem que saber. Eu tenho que saber o que o dev está fazendo. Eu tenho que saber o que o PM está pensando. Eu tenho que saber um pouco de métricas. E assim, não é caso que eu não sei nada bom, de bom, mas eu acho que a gente tem que, de fato, conhecer um pouco do outro, sabe? E não cada um ficar na sua caixinha. Isso eu falo não só para design, acho que qualquer profissão. E assim como eu falo para os devs, são meus amigos, eu falo, galera, vocês têm que entender que com designer faz também. Vocês têm que entender que, no fundo, tem muito processo por trás disso. Eu acho que não só para eles, eu acho que tem que mostrar principalmente para a empresa, para mostrar o valor do design, que a gente vai entrar em outro tópico, né? Como que eu vou provar o valor do meu trabalho como designer? Como que eu estou influenciando os números? Porque, no fim, vou ser bem direto, a empresa quer isso. Até fazendo uma analogia, é igual um pedreiro, né? Um pedreiro, hoje em dia, o pedreiro ele não faz mais a casa sozinho inteiro, igual antigamente. Exatamente. Ele tem o cara que é o eletricista, o encanador, o pintor, mas ele entende de tudo, porque ele, às vezes, até, pelo menos lá em Bonifácio, lá, você pode ver os pedreiros indicam o outro lá, não, para pôr aqui o encanamento, você fala com o fulano lá. Mas ele entende, porque quando o fulano chega lá, ele explica tal, e o cara passa os canos do jeito que tem que passar. O eletricista, ele vai e deixa os negócios certos para quando o eletricista vir passar e fazer a parte dele, que é a rede elétrica. Então, tem os especialistas em cada área, mas o pedreiro ali é como se fosse um PD, né? Aí, o PD é um pedreiro. PD. Já tem a sigla já serve para ele. Serve mesmo, PD de pedreiro. PD de pedreiro. Mas é exatamente isso, assim, eu acho que a gente... É bom ser generalista, mas também é bom ser a pessoa especialista, né? Mas eu acho que entender de um todo é muito, muito bom para a pessoa, de fato. Beleza, eu vou entregar um protótipo aqui, mas será que o dev realmente está entendendo o que está ali naquele protótipo que eu estou entregando lá no Figma, por exemplo? Sabe? Na parte de QA? Será que ele... Aí, beleza, aí vou trazer o lado de acessibilidade, que eu sei que o Marcelo já teve aqui, já falou bastante sobre isso. Mas será que eu, como PD, eu sei o que o dev vai colocar no código lá por trás? Será que eu sei que tem uma tag que chama alt, que é a tag que vai na imagem que eu coloco, que eu vou colocar a descrição daquela imagem? Eu sei como aquilo funciona? Então, às vezes o PD não sabe disso. Que isso está no código, não está na interface. Mas aí que entra, beleza, se o PD sabe, aí na interface ele já vai colocar num processo de handoff, né, que é eu passar o meu protótipo para o dev, ele vai colocar isso lá, para o dev saber, olha, tem a tag alt, que muitas vezes os devs vão deixar ali a tag em branco, ou não vai colocar nada, ou só vai escrever imagem, mas eu como PD, se eu souber como que é isso no código, eu vou saber fazer esse handoff para ele. Então, e acho você vai colocar da forma correta, né? Exatamente. O que se espera lá. Porque se eu também não falar para essa pessoa lá que está codificando, se ela também não souber disso, vai passar batido. E aí que entra os problemas de acessibilidade que a maioria das empresas no Brasil hoje tem. Que a gente não conhece. E eles não conhecem e são coisas muito simples de se fazer, sabe? E eu fico martelando na cabeça da galera sempre. Gente, vamos fazer acontecer. Porque é basicamente a falta de informação de um para o outro, sabe? O dev conhecer o mundo de designer e o designer conhecer o mundo de dev. Isso que você falou da acessibilidade aí com relação a colocar o alt lá, o Marcelo fala isso. Cara, se você lesse a documentação de como se criar os códigos HTML que a W3C te passa para você fazer, todo mundo faria certo. Exatamente. A gente sai caçando tutorial, fazendo do que a gente aprende na internet e faz de qualquer jeito, em vez de ler a documentação oficial. E como fazer que tem um órgão... Gratuita. É gratuito, que um órgão regulamenta a parada. Mas aí não cai muito na forma de aprendizagem que a galera está consumindo hoje, porque... inclusive, ele falou de generalista. Tem um livro que eu quero comprar que eu ainda não li, que fala que os generalistas vão... os benefícios do generalista, o generalista que domina o mundo, tem que tipo ele traz o lado positivo, né? Que normalmente a gente fala só de especialista. Mas tem muito disso daí que falou, tipo, ao invés de ler um livro, de ver a especificação, a galera quer aprender com a outra pessoa falando, outra pessoa vendo. Mas aí também vai muito de
modos de aprendizado, né? Cada pessoa, né, tem um... Eu não sou psicólogo, então não Sim. manjo disso aí. Tô replicando o que eu já ouvi e já li. Que cada pessoa tem um jeito de aprender. Tem gente que aprende só lendo, tem gente que aprende lendo e ouvindo, tem gente que aprende só vendo, tem gente que aprende fazendo. Mas até que ponto é preguiça também, né? Porque... Tem a preguiça. Porque... Não vamos ser, né, levianos e falar que ninguém é preguiçoso. Tem gente que tem preguiça mesmo. Porque eu acho que estudo tem uma coisa que é muito um momento seu também. É tipo, que nem você falou, que leu 40 artigos. Você poderia estar fazendo outra coisa. Você teve que se esforçar e falar, não, esse é um momento que eu vou parar e vou ler aqui. Então... E é uma coisa que é sua. É difícil você compartilhar, assim, sabe? Até mesmo assistir um vídeo, nossa, que tipo, a pessoa tem que parar. Não, agora eu vou fazer isso. É uma atitude, sabe? E tem formas também, por exemplo, para assistir vídeo. Tem gente que consegue assistir um vídeo seu, do podcast aqui, por exemplo, e assimilar aquilo tudo. Eu não consigo. Eu tenho que assistir com um bloquinho de notas do meu lado para tudo. Anotando. E a minha forma de aprender é essa, eu vou anotar tudo. Qualquer coisa. Na sala de aula, eu não consigo ficar só prestando atenção no professor parado. Eu tenho que ficar tomando notas. Porque, para o meu aprendizado... o fato de eu anotar, eu vou conseguir assimilar melhor. Sim. Mas, e aí que a gente entra também na parte de design, quando eu falo de design ops agora. Ou research ops também. Porque eu atuei como research ops até um pouquinho, uns 2 meses atrás, agora eu tô focando muito em design. Depois você explica aí o que é research ops. Vou explicar antes, né? Basicamente, quando as empresas começam a crescer bastante, né, a gente tem a necessidade de organizar todas as informações, processos, ferramentas relacionadas à parte de design. Mas não só isso, tem muito mais além disso, né? Então, eu vou organizar a parte da carreira de um designer. Então, quando eu vou falar de research aqui, quando eu estava focando só em research ops, basicamente, eu organizava toda a parte de processo de pesquisa. Então, ponta a ponta, quais eram os melhores métodos para a gente utilizar na empresa, ferramentas, a equipe, tempo, OKR, metas, tudo isso está dentro desse grande mundo aí de ops, né? Operações que a gente fala. E aí, eu até esqueci o que a gente estava falando. Do conhecimento, muita coisa. E aí, uma das disciplinas, uma das atividades de uma pessoa profissional de ops é ensinar. Então, eu passava uma boa parte do meu tempo ensinando as pessoas, por exemplo, como o uso do Dovetail para poder organizar a nossa pesquisa, que era a ferramenta que a gente usa na Hotmart hoje. E aí, é aquilo. Eu fazia uma vez uma apresentação, fazia a segunda vez, fazia a terceira vez. Aí passava um tempinho, Thiago, como que faz? Porque a forma de aprendizado da equipe, cada pessoa tem essa forma diferente. Às vezes eu vou fazer uma call ali de 1 hora, 1 hora e meia para a equipe, para ensinar eles a utilizarem algo, ou usar algum método, por exemplo. Só que não é o momento da pessoa usar isso na prática. E aí, quando chegar daqui 2 meses, o momento dela poder, por exemplo, fazer um teste de usabilidade, ela não vai lembrar, porque ela não está praticando aquilo. Então, até esse papel que eu tinha era muito assim, de todo mês ficar reforçando em vários ritos que a gente tinha, disso tudo que está dentro do processo de design, sabe? Então, e eu identificava claramente o comportamento das pessoas. Tem pessoas que gostam de ficar ali comigo 1 hora e meia, tem pessoas que eu prefiro abrir uma call com ela, só ela, e a gente fazer junto na prática. Então, vai depender muito, sabe? Da pessoa. E aí, acho que eu consegui linkar, sabe? Essa questão de aprendizagem. Acho que é muito isso. Varia muito de pessoa a pessoa. E a gente também tem que estar aberto para poder atender todas essas formas de aprendizados, né? Acho que Sim. É muito isso. No caso assim, você poderia fazer um vídeo, deixar lá salvo o pessoal, escrever um artigo, deixar salvo lá e depois ir para algumas equipes fazer também o ao vivo, conversando. É isso. Fazer o que você faz muito bem com todos os materiais. O Luan também, eu acho que tem Instagram. Então, no Instagram ali tem pílulas um pouco mais diretas, né? Então, quero ver um conhecimento rápido, eu vou no Instagram. Agora o TikTok vindo forte aí, né? Sim, TikTok. Que é uma coisa muito mais rápida, assim. E é isso, sabe? Então, é ver qual que é a necessidade de cada pessoa. Acho que isso... E essa velocidade te assusta da galera, assim? Você que... Demais. Eu acho que pandemia teve um movimento de UX, acho que de um crescimento muito grande da área, até de conhecimento das pessoas, porque todo mundo em casa, de fato, a gente está numa bolha que a gente pode trabalhar de casa hoje, a gente está num ambiente um pouco confortável em relação a outras profissões, só que teve muito crescimento, né? Então, me assusta bastante. Mas eu acho que também é evolução tecnológica também, acho que vai tudo um pouco misto, sabe? Porque, vamos pegar, cara, 4 anos atrás, se você não tivesse um Mac para poder usar o Sketch para fazer um protótipo, e aí? Era Photoshop.
Era Photoshop. Nossa, e Photoshop, Não, se e você você tinha que sabe? alterar uma tela, Cara, tipo, sei lá, péssimo. tem um header numa tela ali, você tem que mudar, você Era tem que abrir treta. Sim. 30 arquivos pesados de 200, 300 mega Exatamente. pra mudar um por um, ou você ficar copiando e colando o que você mudou em um. Até a internet também, né? Era mais cara. Hoje em dia, R$ 150. Assim, não que seja barato, né, no Brasil, mas... Mais acessível. É. Mas é um pouco mais acessível do que era antigamente, né? Então hoje o Figma ele é web. Eu não preciso ter um Mac para poder fazer um protótipo, para poder fazer para poder trabalhar, Sim. sabe? Eu acho que ficou muito mais acessível. Fora que o Sketch, na época, é super pago, então empresas tinham isso. Você que trabalha com freelancer talvez deve sofrer pra caramba as pessoas que trabalham assim, porque eu acho que são ferramentas que não são baratas, de fato, né? Não, Sketch eu nem cheguei a usar, não utilizo Mac, nunca nem cheguei a usar, só ouvi, é que nem caviar. Pois é. Só ouço falar. Eu usei um tempo, o tempo de trial que ele tinha. Não sei se ainda tem, eu acho que o Sketch ainda tá no ar, né? Ainda roda. Tá, né? tá lá, mas Nossa, quase mas- Ninguém fala, né? O Figma veio e passou o carro em Passou cima. o trator, né? Além mano? de ser uma ferramenta que, de uma certa forma, ela é gratuita no início, né? Então, se você consegue usar ela sem pagar nada hoje. Para a empresa, claro que as empresas pagam, Sim. né? Porque tem recursos a mais de design system e tudo mais, mas... Cara, eu acho que é isso. O avanço da tecnologia permitiu que as pessoas pudessem ter mais acessos. Eu acho que precisa de mais, mas, de certa forma, está melhorando, eu acho. E eu queria que você explicasse também um pouquinho sobre Design Ops, o que é um coordenador de Design Ops. O pessoal tem muita dúvida, sempre quando fala Design Ops, aí o pessoal já associa com Design System, aí sempre tem essa questão. É sempre bom ouvir de quem está trabalhando. Então, Design Ops, tá? É bem curioso, porque, de fato, é uma coisa nova, né? Então, acho que por isso que as pessoas têm muitas dúvidas. Uma pessoa de Design Ops, por exemplo, no meu caso, um coordenador de Design Ops, eu tenho várias frentes de trabalho, tá? Então, uma das frentes de trabalho que eu tenho é a questão de métricas de design. O que é métrica? O que é isso? Eu preciso trazer para a empresa como o design está contribuindo como um todo. Então, eu vou olhar para métricas, basicamente. Como tá gerando grana pra empresa? Como está gerando grana. Pra que designer? Além de olhar para a empresa também, eu preciso olhar para a minha equipe também, sabe? Porque, enfim, equipe grande, de certa forma, vamos falar de equipe de design inteira. E aí, não é olhando individualmente, mas olhando para um todo. Porque às vezes tem um designer que está super sobrecarregado. E aí? A gente não pode deixar essa pessoa sobrecarregada. Sei lá, ela está atendendo 4 squads, por exemplo. Então a gente precisa, de uma certa forma, organizar todo o nosso conhecimento, o nosso primeiro processo de design. Hoje, a gente tem várias ferramentas para isso, né? Então, pelo menos hoje a gente usa o Gira para isso, a gente usava o Asana. Mas, de uma certa forma, a empresa segue uma metodologia ágil. Mas aí vai depender muito da empresa, né? Mas trazendo mais o case aqui. Primeiro, então, olhando para métricas, tanto para dentro, tanto para fora. Ajudo muito em métricas de produto também. Como o design está influenciando no produto. Então, em toda a questão de... Aí entra a pesquisa também, tá? Que eu acho que tem um mix também. Pelo menos, como eu vim da pesquisa, eu consigo trazer muito isso. Trazer ali quais são a satisfação das pessoas que estão usando o produto. Então, eu consigo... Não é fazer isso, é fornecer caminhos fáceis para as pessoas poderem fazer isso. Como Design Ops, eu tenho que fazer com que um PD tenha um trabalho um pouco mais ágil do que ele poderia ter. Então, entender que para o PD fazer pesquisa não vai ser difícil, sabe? Eu tenho que dar os caminhos fáceis para um PD. Então, por exemplo, eu sei que na maioria das empresas a gente tem problemas e dificuldades de recrutamento, para fazer teste, recrutamento de usuários. Eu quero facilitar esse caminho, eu tenho que facilitar esse caminho, para que o PD não possa perder tempo nesse trabalho, que é um trabalho mais processual, e ele possa focar no melhor que ele tem. Então, tem essa parte também de melhorar processos, melhorar ferramentas para as pessoas. E aí tem a parte também de carreira, né? Então, como que a carreira de um PD ou de um researcher, de um UX writer, por exemplo. Então, toda essa parte de crescimento de carreira, de um júnior para pleno, para sênior e por aí vai, também é o Design Ops que está organizando isso, pelo menos hoje no meu contexto, sabe? Então, como que pula de um para outro, quais são as skills que a pessoa tem. Então, isso fica tudo muito com a gente, assim. E tem a parte de Design Ops que você tinha perguntado, né? E aí vai depender da empresa, né? Hoje eu tenho um par que ele é coordenador de Design Ops. Então, hoje eu não tenho essa preocupação de Design Ops de fato. Mas tem outras empresas que fica tudo dentro do Design Ops de fato, sabe? E aí hoje a gente está em uma equipe que a gente chama de Product Ops. O que é essa equipe? Então sou eu que fico com design, a parte de Design System, a parte de UX Writing, que tem uma coordenadora, e a parte de dados de design também. Tem uma coordenadora só de design de dados. Então ela foca exatamente nisso. Uma coordenadora de design de dados?
É muito massa. Depois eu vou indicar o nome para vocês conversarem com ela. Então, ela mexe muito em métricas de produto, de design também. Então, ela traz muito isso com a gente. Então, ela nos ajuda, facilita o nosso caminho para entender os dados. Então, ela tem contato com a galera de Data Science, de Ciência dos Dados e tudo mais. É muito massa esse trabalho. Ô, Luan, tem quanto tempo aí de podcast? Eu tenho uma pergunta pra fazer que é polêmica, eu queria deixar pro final. Você quer deixar pro final? Não, então deixa mais pra... Não, pode fazer, pô. Não é... Polêmica é bom em qualquer momento. Não, porque o pessoal tava falando... não. Talvez o pessoal esteja pensando, pô, da Hotmart teve aquela questão dos layoffs na Hotmart. Então, assim... Na verdade, em 2022 teve muitos Isso. layoffs. Não foi só na Hotmart. Sim, nós passamos por um, né? Foi tipo um bagulho, né, cabuloso, mas que, pra quem acompanha o Papo de UX, acompanha as coisas, eu sempre falei, não falei de layoff, né, porque eu não sabia o que ia acontecer, eu não sou vidente. Vamos chamar o Tosa aqui pra falar da bolha que estourou. É verdade. mas eu comentava a respeito assim, gente, não vai ser sempre assim. Estuda, corre atrás, não vai ser sempre esse auê de salários altos, não sei o que e tal. Chega uma hora que vai estabilizar. Eu acho que está estabilizando, não sei, talvez. Eu acho que em 2023 pode ser que ainda aconteça mais alguns. Mas eu ia perguntar sobre o que aconteceu, assim, como você lá dentro percebeu, como foi pra vocês. Enfim, e claro que fica à vontade aí pra falar o que você quiser, assim, tipo, né, eu brinquei aqui, né, de polêmica, você fale o que você se sentir à vontade, porque a gente tem amigos próximos que trabalhavam, que acabaram sendo demitidos, aí teve a polêmica, a gente viu o pessoal comentando no LinkedIn e tal. Eu acho que desses layoffs, todo mundo conhece alguém que foi demitido em alguma empresa, cara. Porque eu também tenho um amigo meu que também foi, não da Hotmart, mas de outro lugar. De outra empresa. Então sempre tem alguns amigos de outras empresas que acabou até porque sendo... é tudo junto ali, né? Conhecido. Todo mundo conhece. É uma comunidade, né? Todo mundo se conhece nisso. Foi assim, essa semana mesmo aconteceram vários, né? Eu que ontem acompanhei LinkedIn, ontem, assim, foram uns 4 só ontem. Caraca, foram bastante. Mas o que aconteceu? O que está acontecendo, né? Pandemia, as empresas... Essa é a minha visão, tá, gente? Pelo amor de Deus. É a visão do Thiago como profissional que está acompanhando esse movimento aí de layoffs. A pandemia teve um crescimento muito grande, o que foi bom para as empresas, né? As empresas cresceram bastante. Contudo, minha visão é que quando as empresas agora, no final do ano, começam a fazer a prospecção para o próximo ano, começam a entender, beleza, vamos fazer as nossas análises aqui do que a gente tem de pessoas e o quanto a gente está fazendo a prospecção para entrar dinheiro. Aí a conta não fecha. É aí na conta não fechar que está ocorrendo os layoffs. Então, várias empresas aconteceram, a Hotmart aconteceu layoff também. E, infelizmente, muitos profissionais de design são afetados também. Tá? Então, aconteceu com a gente. E, assim, layoff nunca é legal para ninguém, né? Eu acho que, de fato, foi muito ruim para todo mundo. O LinkedIn mostrou isso. Eu não preciso falar aqui, porque pessoas viram postado no LinkedIn. As pessoas sentiram isso. Mas, de fato, o que eu sei hoje, tá? A maioria das pessoas que foram desligadas que eu tive proximidade da galera de design, se elas já não atualizaram o LinkedIn para outra empresa, elas estão fazendo entrevistas. Então o mercado também está um pouco aquecido, o que é bom para a nossa área. Mas igual o Luan disse, nem sempre vai ser assim. Nem sempre os salários estarão lá em cima. Por isso que eu falo. Aí teve até um episódio que eu vi de vocês, a questão de vestir a camisa ou não da empresa. Vocês estavam falando muito disso. Eu acho que foi com o Vitor Guerra. Foi com o Vitor Guerra. Trazer o microfone um pouquinho mais pra cima. Você pode trazer aqui também, viu? Boa, vou ficar aqui. E é isso, eu acho que tem empresas muito boas, mas quando acontece um layoff, por exemplo, é algo que a gente não tem controle. Tipo assim, eu como líder de design, eu não tinha controle nenhum sobre isso, sabe? Veio. E aí o que a gente faz? Acolhe, sabe? Eu não tenho o que fazer nesse momento. Acolhe e usa essa rede que a gente tem para poder ajudar a galera que saiu. Porque às vezes, muitas vezes, né? O pessoal fala, pô, família, empresa tal, família, não sei o que, tal, não sei. Eu sou muito reticente para fazer isso então, daí. Mas a hora que vem a... Sou bem cuidadoso. O que eu sinto, que eu tenho de percepção? As pessoas entre si, talvez de um time, se formam uma família de fato, no sentido de um ajudar o outro. Isso é... Beleza, mas entre a corporação como um todo, cara, eu acho que não tem jeito, velho. De você realmente se sentir,
a empresa como um todo, o presidente, o CEO é tipo, é o papai. Não, não é, cara. Tipo, Ih, papai tá de mamãe, jatinho. né? Então, a hora que tiver que demitir, como nesses casos, Cara, é acontece. números, né? É números. Tudo bem que tem Infelizmente. empresas que eu também percebo que realmente, tipo, são humanizadas, tem a parada, tudo, né? Não é que porque Cara, faz um layoff que ela não é humanizada. Exatamente. É porque é números, cara. Ela aí- vai pelo lado de humanizar, mas na hora que chega de grana, se ela não tiver grana para pagar o salário de todo mundo, ela pode quebrar. E Exatamente. ela vai pesar? Qual que é menos doloroso? Eu demitir aqui, sei lá, 500 pessoas ou quebrar a empresa e demitir todo mundo? E assim, para uma empresa chegar no layoff, não foi de uma semana para outra que ela chegou nessa conclusão. Vou demitir todo mundo. Não é isso. que Então, acontece. aí esse ponto que você falou aí que eu tava pensando. Pra chegar nesse ponto de ter que demitir um monte de gente, foi o quê? Foi erro de planejamento? Foi aquela coisa, pô, design tá UX, a gente precisa pensar na experiência do usuário aqui, vamos contratar porque tá o assunto. Foi o erro de alguém de diretoria, foi alguém de design que foi contratar, enfim. Ou tipo, porque assim, que a gente vive em crise no Brasil, né? Eu até brinco sempre com o Luan, fala que desde que eu nasci o Brasil sempre vive em crise. Só que você vai no shopping e tá lotado, Sempre mano. tá Será lotado. que eu vivo numa bolha? Será que é? Exatamente. Sim. Não, mas então, a própria Hotmart teve o evento da Fire. Foi o que, acho que as pessoas comentaram muito isso, né? Teve um evento muito grande, de muito investimento. Só que aí tá. E assim, gente, é as informações que eu tenho, tá? Então, as informações inclusive são divulgadas. O Fire é um evento pago, de fato, e o dinheiro desse valor vai pro evento, né? Basicamente. Ele se meio que se paga, né? Meio que se paga. Então é isso. E Então é um não é evento que- que eles anos de planejamento. Sim. Então o sim. dinheiro já correu lá atrás. E já estão vendendo de O layoff é igual você falou, é pro futuro, né? É pensando no futuro. Layoff não é pensando agora, é pensando no futuro. Então é pensando em 2023. Porque, enfim, a partir de outubro as empresas já estão planejando tudo que vai fazer. É porque como a gente, por exemplo, a maioria dos brasileiros não entende como a empresa funciona. E a maioria do brasileiro gasta um dinheiro que ainda não tem. E a empresa é diferente, ela só está gastando o que ela já tem de grana, né? Exatamente. A não ser quando é investimento. Aí tem os investimentos. Aí tem investimento. Mas aí até essa parte de investimentos também, que eu não faço ideia de como é hoje, mas tem isso. Se uma empresa ela não está mostrando números legais, os investimentos também caem. Então, os investidores anjos que eles falam, né? Isso tudo diminui também. Então, a empresa, de uma certa forma, precisa dar um jeito. Então, o layoff, talvez é por causa disso. Talvez não é só da empresa. Porque, igual, por exemplo, a Hotmart. A Hotmart, isso inclusive está aberto. Tem outras empresas que investem na Hotmart. Assim como a Hotmart também investe em outras empresas. Mas acontece isso. Então, se galera lá de cima, muito lá de cima, acima do CEO, fala que precisa, e aí? Quem que vai conter isso? Não tem quem conte isso, sabe? Porque, no fim... é muito feio falar isso, mas no fim é dinheiro, né, gente? Mas, assim, o meu lado humano fala que eu tô aqui porque cara, é um prazer falar sobre design, fazer design, sabe? Pensar em pessoas, melhorar a vida das pessoas. Eu faço isso porque eu gosto muito. Mas, no fim, é isso que, inclusive, paga minhas contas hoje, né? Sim, total, então, assim... total. Mas é uma parada que você faria de graça, porque você está vindo aqui de graça, Exatamente. gravar e falar de design, criar conteúdo de design. Total. E se você não vai receber nada. Então, quer dizer, para você faria também, só que você precisa da grana para você pagar suas contas. Exatamente. Você não vai chegar na empresa que te fornece energia e falar: ah, não, paz e amor, eu sou design. Sou design, vou trabalhar de graça. Não, mas se tivesse profissão herdeiro, nossa, maravilhoso, ia fazer por paixão pra caramba, sabe? Sim. Mas eu não tenho essa profissão herdeiro. Tem umas pessoas que têm, hein? Sim, e tá tudo bem. Elas estão na bolha delas lá. Mas, cara, é isso. Até o fato de eu começar a compartilhar de graça hoje é por causa disso, sabe? Porque eu vejo que a gente pode ajudar pessoas, assim como vocês fazem, sabe? Um podcast desse aqui, quantas milhões e milhares de pessoas estão ajudando? Com informação gratuita, conhecimento gratuito, né? Mas falando de layoff ainda, gente, eu acho que é um movimento que ele surgiu por causa da pandemia, sabe? A pandemia deu um boom muito grande, sabe? Eu nunca vi empresas contratando como estavam. Pelo menos eu, LinkedIn bombardeando, sabe? A galera correndo atrás. Tem com vaga. Você foi no Dex? Não fui. Não? Foi a semana do Fire, mesmo final da semana do Fire. Verdade, aí eu não pude ir. Verdade. Que no Dex teve um palestrante lá que perguntou quem migrou, né? Quem entrou na pandemia. Nossa, tipo, 80%. Uma galera. Muita gente. E aí tem uma questão que até pra eu, assim, que eu tô trabalhando com Ops, tem diferença dessa galera nova que tá chegando. É da pessoa que, sei lá, tô fazendo um discovery e preciso fazer uma entrevista. A pessoa não sabe fazer uma entrevista presencial, que agora a gente tá voltando.
Então a gente está voltando presencial, a gente estava no mundo online. Claro que a maioria das empresas, de certa forma, vão continuar online. Mas o presencial também, ele vive, né? A gente veio disso. E aí, como que é o presencial para essa pessoa, para essa galera que está migrando na pandemia, sabe? Então, são skills diferentes. Que às vezes a pessoa que migrou não tinha, às vezes a pessoa que já estava há muito tempo não tinha esse skill de trabalhar online, porque muita gente também não se adaptou, né? Sim. Tava se adaptando ali, trabalhar no escritório, relacionar com pessoas presencialmente. E aí chega a pandemia, o que mais a gente faz é reunião, né? Não sei se vocês, eu só faço reunião, gente, pelo amor de Deus. Eu falo pro David, meu trabalho é só reunião, cara. É só reunião. Assim. Então, mas quando você tá em nível mais de liderança, é muita reunião que você tem que fazer e tudo mais. E no presencial, não. No presencial, meu colega estava aqui do lado. Vamos conversar aqui. Sim. Já tinha bastante aqui. reunião, mas era mais rápido. Era muito mais rápido. Hoje a gente tem que marcar uma call, tem que gerar um link, ainda, achar a agenda que casa todo mundo Exatamente. que vai estar, e você sai caçando. Essa reunião daqui 15 dias. Fala, isso daí é o pior, né? Porque, cara, 15 dias, cara, pra resolver isso aqui, porque ninguém tem horário. Não, tipo, se tá no presencial, você grita com todo mundo, fala, tem que ser agora. Aí você todo mundo na mesa e resolve. E às vezes você não tem tempo pra você dar aquele respiro entre uma reunião e outra. Eu tava vendo essa semana uma imagem assim, de pesquisas de mostra na internet, assim, que mostrando o cérebro da pessoa. Que aí quando você faz muitas reuniões seguidas sem descanso, seu cérebro fica todo vermelho, assim, as regiões lá. Sério, eles fizeram mano? umas pesquisas desse jeito, assim. Os caras eu tô com dor de cabeça. Tem vezes que é uma real igual você falou. Pois é, a gente não tem esse tempo pra descansar. E, cara, assim... E temas diferentes, né? Tipo assim, você tá numa reunião estratégica, aí você vai pra um... Cada uma é uma diferença. One-on-one, sei lá. Liga e desliga a isso chavinha. mesmo. Exatamente. Você liga e desliga a chavinha toda hora do seu tempo. Já teve dia de eu fazer, sei lá, tipo, 10 reuniões um dia, assim, tipo, de cada Cara, um de um assunto, assim, tipo. Eu tento evitar reunião quando pode ser um e-mail hoje. Mas antes eu marcava reunião pra tudo. Tipo, no início da pandemia, que eu não estava acostumado a trabalhar no ambiente remoto. Acho que a maioria das pessoas não estavam assim. Porque não eram todas as empresas do Brasil. Mando e-mail, só mando lá no Teams mesmo, ó, isso aqui, depois me manda isso aqui. Pronto. Aí, deixa lá. Deixa lá. É isso. Pô, mas isso daí que você falou é muito, muito interessante. O pessoal esquecer como que é entrevista presencial. Às vezes né? nunca teve a prática de Nunca fazer. fez, né? É porque, igual você falou, quem migrou agora nunca foi pra... Ou às vezes também não tem nem contato de relação, porque tem muitos que entram na pandemia, é o primeiro trabalho como designer, é o primeiro trabalho da vida. Da vida, Da vida. exatamente. Ela nunca precisou ir pro trabalho, pegar um busão, pegar metrô. E é diferente. Ter o contato com a pessoa, Com a pessoa, trabalhar do lado, gente, sentar no escritório, ir pro cafezinho ali, dando, É diferente. ir pra copa lá do A escritório. interação, né? Cara, Esquentar marmita. eu às falo vezes, que na quem- pandemia eu esqueci muito como se relacionar com as pessoas, que eu fiquei tão em Sim. casa, tão fechado, que agora que tá meio que flexibilizando, eu fico meio assim, gente, e agora? Como que eu vou agir, sabe? Porque 2 anos em casa, sabe? A gente muda muito. Não, mas é que louco, muito tem gente- louco isso. Tem gente que não muito esquentou louco. marmita no trampo, né, É. cara? Tipo, Nunca teve medo de alguém roubar o bife, né? o bife. Mano, já teve história de gente que roubou ovo, cara, de marmita já de trampo. Já ouvi assim, algumas já ouvi, também, É já muito ouvi. louco, né, cara? Pô, mas é isso, assim. Mas é um movimento que ele veio pra ficar, de fato. Foi benéfico porque, de fato, eu não vou perder 2 horas mais no trânsito, Sim. como eu perdia pra caramba. Aqui em São Paulo, talvez, eu tô aqui em São Paulo agora, mas eu perderia muito mais que isso. Em São Paulo, eu não sei essa semana que eu tô por aqui. Foi quinta-feira. Cara, tá um caos maluco. Quinta-feira cara. deu 400 quilômetros de trânsito, uma parada Tá. assim. né? Não, essa semana teve o problema do metrô, que teve descarregamento do metrô, então parou pra caramba. Aí talvez muitas pessoas vão de carro. Teve Copa também, então acho que quando é Copa, a galera sai ao mesmo tempo do trabalho pra ver jogo. O trânsito acabou a fica Copa, péssimo. que saco. Gente. Pra você que pô. tá assistindo esse episódio aqui no futuro, quem será que vai ganhar? Hein? Quem será, hein? Vamos ver. Faz um chute aí pra ver se quando lançar o episódio você acertou. Argentina. Argentina. E você, David? Não, peraí, a Argentina foi. Nem sei. A Foi, Argentina se se classificou. Classificou, né? Então é isso. Argentina. Vai a Argentina também. Ah, Apesar que a França tá foda. É que eu ia falar, eu tô torcendo pra Argentina, mas eu acho que a França foi campeã. Foi Foi, hein? porque vai ser no futuro que você vai estar assistindo esse episódio. A gente vai voltar no futuro e a gente vai. Boa. Caramba, mas a gente tá vivendo na Matrix, meu. Porque esse papo assim de online eu acho que o presencial sempre. Assim, a gente vive no presencial, né? Então a pessoa tem que ter um mínimo de preparo. Assim, tem projetos que você vai ter que conversar mesmo, apresentar presencial. Aí se a pessoa nunca teve isso, ela vai estar preparada, sabe? Pois é. E quando a gente tá, pelo menos, criando, eu gosto muito de colocar a galera numa sala para poder criar junto. Sabe? Pelo menos online a gente fazia muito isso. Mas no presencial, semana passada, velho, eu fiz uma coisa bizarra que eu nunca tinha feito na minha vida, mas eu falei, vou testar, que me pediram. Eu fiz um workshop híbrido. Tinha 20 pessoas numa sala e 10 pessoas online.
eu vi as diferenças. É porque, como eu estou usando muitos métodos de design thinking... Serve para sua pesquisa de mestrado, né? Exatamente. Eu faço muitas atividades com a galera, sabe? Muita, para discussão em grupo, individual e tudo mais. E aí tudo tem tempo. Eram 3 grupos. 2 grupos presencial, que eu dividi a galera nesses grupos. 2 presenciais e 1 online. O tempo que eu dava era o mesmo para todo mundo. Que eu tinha um sisteminha de câmera, que aí a gente colocava a galera na televisão e tal, os microfones. Só que a galera que estava online, o tempo deles era diferente da galera que estava presencial. E eu estava no presencial e eu estava com o foninho ouvindo as discussões. No online tem aquele momento, vou apertar o botãozinho para levantar a mãozinha para eu poder falar. Aí um fala, aí o outro desliga o microfone, o outro fala. Não. No presencial, não. Presencial é loucura. A galera aqui falando, discutindo, mas eu não concordo. Aí pega, olha isso aqui. Aí começa a apontar, aí eu saio do microfone. Mas é muito diferente. O tempo é diferente. Então, no presencial, foi muito mais ágil. Não quer dizer que o online não foi, mas no presencial, eu percebi que a galera teve uma interação maior. Então, e é um... Mas nesse caso, tá, gente? Esse caso específico desse workshop. Não, mas eu acho que deve ser um bom exemplo, assim. E é um negócio meio caótico, assim, presencial, até que você citou. Então, a pessoa sai de um ambiente confortável da casa dela, deixa eu falar aqui, tal. No outro ambiente que você fala, eu tô achando isso, aí eu tô conversando, aí a pessoa já me interrompe. Não, você tá equivocada, peraí, não é assim. Aí, caramba, o que eu faço? Eu confronto ou não confronto? A minha ideia pode até ser melhor, mas será que eu vou falar? Exatamente. Você tá ali no seu ambiente confortável, você tá ali na sua zona de conforto e pronto. E o corpo fala, né, gente? Só que aqui você tá me vendo só na telinha, no meu rosto. Ali no presencial. E eu gosto, cara, do presencial, assim, para fazer esses tipos de dinâmicas, igual você falou. Mas hoje eu não voltaria presencial para trampar, não. Eu também não. Uma porque lá em Bonifácio não tem como. a perspectiva de crescimento profissional como tem trabalhando home office, né? Tipo, sei lá, o que eu tenho de ganho hoje trabalhando com o que eu faço, cara, sei lá, estaria ganhando metade do que eu ganho hoje trabalhando dentro de alguma empresa lá. E olha lá, cara, metade seria assim, tipo, nossa, quase sendo dono da empresa, sacou? Porque perspectiva de custo de vida lá é mais baixo, né? Então o custo de vida é menor. E aqui em São Paulo, grandes empresas, paga salários melhores e tudo mais, então dá até para eu viver mais confortável e dar um conforto maior. Tá no cenário ideal, tem um custo de vida menor ganhando o salário de um ambiente que tem um custo de vida maior. Sim, é isso mesmo. Cara, melhor das vidas aí. Mas eu acho que é um equilíbrio, sabe? Quando precisar ir pro presencial, vai. Eu acho que é isso, tem um equilíbrio, né? A pessoa não esquecer, tipo, não entrar nessa matrix que é só virtual. Porque exatamente. Alguma coisa vai ter presencial, não sei, cara. Mas quem já trampou, eu acho que é difícil esquecer. Eu acho que é mais difícil pra quem pra quem tá chegando. Eu acho que é isso. Pra quem tá chegando, trabalhou, aí eu acho que é mais complicado. Porque é que nem andar de bicicleta, né, cara? Você talvez esquece os detalhezinhos, mas você desenrola. Dá uns 2 dias, você desenrola. Você desenrola. Assim, agora, quem nunca trabalhou, cara, não sabe nem o que faz. Eu espero que não seja verdade absoluta, mas eu tô vendo muitas empresas obrigando as pessoas a voltarem. Nossa, isso é triste, hein? Mas tem um monte de gente mas empresas mais fechadonas. Que não aceita essa obrigação. Fala, e aí, não quero, vou para outra. E aí a gente tá, de certa forma, numa área que a gente tem um pouco desse privilégio de poder, amanhã, fazer um processo seletivo e tentar um emprego em outra empresa. Ainda que tenha muitos layoffs. Ainda que tenha muitos, exatamente. Ainda que tenha muitos, tem muitas vagas. Tem esse lado. É louco, né? Porque tem um monte de layoff e, ao mesmo tempo, um monte de vaga aberta. Sabe o que eu quero? Eu quero muito que algum pesquisador pegue esse case e estude isso a fundo pra gente entender. Não sei se essa pessoa vai conseguir. Muito louco, né? Pra entender por que isso tá acontecendo, sabe? E você vê notícias falando da área de tecnologia, né? Vem para a área de tecnologia porque daqui não sei quanto tempo vai ter mão de obra. Eu falo, e por que tá demitindo, então? Essas demissões envolvem devs também, tudo, assim, no Leal, né? No geral. Assim, é claro que devs, eu acho que é a área menos impactada. Se a gente for É. olhar para as listas que saem no LinkedIn, sabe? Design impactado, galera de atendimento, CX, CS, galera de talentos, porque de uma certa forma, se não tem vagas para contratar, as pessoas que estão contratando não têm o quem contratar. Então, eu vejo que, principalmente essa semana eu vi empresa que teve layoff da galera de RH, porque, enfim, não tem mais vagas para ano que vem. Então, mas é muito misto, assim. Bom, bizarro. Espero que
continue tendo vagas e tenha menos layoffs, né? Sim, não. 2023 eu não tenho, sei lá. É. Eu acho que ainda Olha, vai equilibrar mais. A assim, minha previsão, assim, pelo menos no contexto que eu vejo hoje, é que não vão ter muitas vagas como tivemos durante a pandemia. Isso não vai ter. E que daqui a pouco as coisas vão mudar, eu acho. Mas para melhor, tá? Para melhor. Assim, é que toda mudança gera desconforto, né? Então a galera fica meio que... Dói. A mudança dói, né? Acho que dói para todo mundo. Cara, mas um amigo meu que inclusive fez live com a gente do Semiose, que é o Vespa, ele fala, cara, que profissional que é bom, assim, de mercado, não fica sem trampo, assim. Tipo, você foi demitido, ou você vai arrumar um trampo pra você fazer, você mesmo vai gerar um trampo pra você fazer, pra você gerar receita, ou você vai ser contratado, cara. Profissional que tem network. Cara, não fica parado. Não fica. Só se quiser, né? Não, igual eu falei, a galera que era da minha equipe que foi demitida foram 7 pessoas que eu liderava. 2 atualizaram no LinkedIn essa semana, que já estão no emprego novo, empresas muito boas, tipo Mercado Livre, empresas consultorias de research, e outras eu sei que estão fazendo processo, sabe? Então, assim, tá todo mundo encaminhado já. Tipo assim, saiu essa lista, e para Hotmart, por ser uma empresa grande, por ser uma empresa que, de uma certa forma, tem profissionais muito bons, chama atenção. Então, a galera quer esses profissionais para trabalhar das empresas dela, sabe? Então, chama atenção. Então, se a pessoa é muito boa, cara, acabou. Não gostei disso, eu acho que vai, sabe? Vai, desenrola igual o David falou. Vai pra cima. Pô, que da hora, cara. E deixa eu te perguntar também, não sei, pode ser polêmico também. Eu gosto de polêmica. Como é que você enxerga hoje, vê esse lance da galera falando sobre diversidade? Até que foi o episódio que a gente falou. Foi. Você tá nisso, eu também tô nisso, né? Tipo, por eu ser negro. E, cara, o David não, porque ele é branquinho, tem olho azul, tem olho verde, né? Tem marombo, branquinho. Ele é quase um Faria Limer, né? Eu sou quase Faria Limer mesmo. O David é padrão. Eu sou padrão. Sou padrão, Não, cara, mas assim... E eu falo isso muito aberto hoje, tá? Porque as empresas, muitas falam, mas talvez, eu posso estar errado, parece que é só no papel que é legal, né? Tipo, mas... será que... Tipo, abrir vaga pra preto, não sei o quê, sei lá, só pra falar que tem vaga pra preto. Aí quando chega em junho, eu vou fazer uma palestra pra pessoas LGBTs e pronto, só isso. Fala Muitas empresas fazem isso. Fala de LGBT, aí vai patrocinar a Copa, que é no Catar. Sim, é isso. É business, né, mano? É grana. E assim, acho que empresas, tá? Eu vou falar a gente falou até embolei. Falamos do layoff da Hotmart, mas também tem a parte boa, que é a parte de diversidade. Então, assim, lá dentro da Hotmart, eu vim para São Paulo porque meu namorado precisou vir para cá, para São Paulo. Sim. E eu vim com ele. Porque o trabalho dele obrigou ele a vir, no caso, sabe? Porque era um regime meio híbrido, mas híbrido de 4 vezes por semana que ele precisa ir. Então, acabou que eu falava, vamos mudar para São Paulo. Eu falei, quero, São Paulo é tudo, tem tudo de bom aqui, então bora para São Paulo. Mas aí, pelo menos lá dentro, eu descobri que, de certa forma, eu poderia ser quem eu era. Tanto que outros lugares, tipo, isso nunca aconteceu. E tem ações para isso, para diversidade nas empresas, tá? E é uma pauta que eu sempre levanto, cara, porque design a gente tá falando de pessoas, né? E aí eu falo muito... E isso quando eu falo de diversidade, desde o momento que eu tô criando uma persona, cara. Porque é tudo muito enviesado as personas que as pessoas criam, né? É aquela pessoa padrãozinha. Você não vê uma pessoa cadeirante, uma pessoa cega como persona das empresas. Isso verdade. Não vê. Tipo, o Marcelo... Eu não tinha parado pra pensar nisso, olha só. Não vê. Cego, nunca vi. E será que é porque a pessoa não usa o produto? Eu tenho... Claro que não, sabe? Então, se eu tô fazendo um produto que eu quero, enfim, ganhar grana com esse produto, por que eu não tô incluindo a maioria da população, sabe? Tipo assim, só de pessoas com deficiência, são 25% da população, 24% brasileira. Que é o último dado que a gente tem. Cara, pô, é um quarto. É um quarto. Mano, é muita gente. Fora as deficiências temporárias, né? Exatamente. E assim, se eu não tô fazendo algo pensando nessas pessoas, cara, eu tô perdendo grana, de fato. Hoje a gente tem dificuldade de mostrar o quanto de grana estamos perdendo. Que é uma coisa que a gente tá... Inclusive para design também. Mas perde. A gente sabe, intrinsecamente ele perde grana. A pessoa não tá conseguindo usar, o que ela vai fazer? Ela não vai usar, sabe? Mas aí de diversidade, cara, eu acho que é um tema muito bom da gente conversar. Porque design, cara, eu vejo isso tão aberto para design, sabe? Eu acho que é uma área que as pessoas conversam muito sobre isso. E para desenvolvimento também. Só que aí, desenvolvimento, eu vejo muitas pessoas falando, mas a gente sabe que é uma área um pouco mais machista do que design. Desenvolvedor é. Desenvolvedor é.
Porque a maioria é homem enfim, são vários Eu problemas. sou hétero e tal, né? Não tem esse problema. Até o Luan falou que eu sou padrãozinho, né? Não, mas eu tô zoando porque Não, ele sim. favela venceu, né, mano? Coab, né? Coab é meio favela. É nóis, mano. Pô. E é engraçado que eu tenho meus tios, né, que são negros. Eu acho que a minha aparência, assim, que às vezes o pessoal fala, você não tem 34 anos. Eu acho que vem da genética da minha mãe. Pô, Que é de sua mãe índio e negra? negro. Não, minha mãe não é negra, mas a minha avó era índia e as irmãs dela são negras, assim. São... Igual mesmo, porque minha mãe tem 60 e alguns anos, assim, e ela não aparenta. Não aparenta. Mesmo por causa Eu acho cor que- da pele mesmo, assim. de ser Eu acho que negra. vem da genética da minha mãe, essa parada aí. Minha avó era índia, e ela morreu com 80 e poucos anos, ela tinha poucos fios Cara, brancos. e é doido, Ó. né? Porque, igual eu, É. minha filha, cara, é branquinha, cara. Eu falei, nossa, não servi nem pra pôr cor na minha filha, olha só. minha esposa ela não queria que ela nascesse moreninha e tal. Ela nasceu branquinha. Só que é que louco, né? Por causa da genética, ela toma sol, ela já fica moreninha, bronzeada na hora, assim, mano. E minha esposa vai tomar sol, que ela é branquinha, fica vermelha, parecendo um boto cor-de-rosa. É que nem eu, Sim. vixe. Eu ia falar que eu sou, enfim, hétero e tal, não tem essa questão, né, de preconceito, mas Mas eu você não quando teve preconceito com relação de onde você veio? tive Seu pai ser nordestino? um pouco, mas bem menos, é bem menos. Agora, se eu fosse preto, aí o bagulho ia ser louco. É preto e da periferia, já é... Tipo assim, É. eu não faço ideia de como é, sabe? Tipo, o que as pessoas passam. Eu sei porque tem amigos e tudo mais. Assim como tem pessoas que não fazem ideia do que eu já passei, sabe? Não, Sim, não, por ser LGBT. é que Tipo, você- Hoje eu falo claramente, mas assim... beleza, eu também, se me olhar assim, beleza, branco e tudo mais, eu ainda tô numa área privilegiada, sabe? Da sociedade, vamos falar assim. Mas, cara, é uma porrada atrás da outra. Já foi uma porrada atrás da outra. Não, eu ia falar que eu trabalhei como designer em algumas empresas, tanto fixo, meio que alocado como freelancer, e os caras de TI, na época, eles meio que me zoavam muito, assim, porque falavam que eu era gay, tipo, que eu era designer. Tipo, fazia essa associação, Sim. tá ligado? Sim. Mas não faz muito pouco tempo atrás a galera me zoava mesmo, assim, de É. coisa de designer. Porque designer você tá mexendo com criatividade. É, porque tinha equipe, não pode, na minha equipe cara. tinha mulher, aí tipo, vai lá, você tá lá com as menininhas, e tipo, né? Como a sociedade é cruel, né, cara? Tipo, com Cara, mas quando eu era criança, a gente eu inclusive zoava também os outros colegas que, tipo, viado, não sei o quê, tipo, tinha isso, mano. Pô, eu tenho 32 anos, eu era criança e dentro do contexto de quando eu tinha 10, Então, 12 mas- anos, eu sim. zoava junto, Mas- por causa que era cultural. Hoje não tem mais, Hoje não assim, tem eu vejo isso. a molecada Já de 10 mais- anos não é. zoa dessas coisas. Hoje, Zoa outras hoje é coisas, bullying, mas isso sabe? não. Na época, bullying. essa palavra nem existia. Então, eu era a pessoa que era zoada. Uma das, meu grupinho, né? Porque eu não sei, é uma coisa muito louca. Porque hoje todos os meus amigos da época quando eu era criança, todos eles são gays. A gente se juntou, mas na época eu nem sabia também. Tipo, Sim, sei lá, você tem 10 anos. em 10 você anos eu vou saber. O que é ser Sabe? gay, eu não sei. Eu era zoado porque eu gostava de Sandy Júnior, sabe? É. Então, assim, É. meus Mas tem gostos gente musicais. que é hétero e gosta de Sandy Então, Júnior. exatamente. Opa, É a mesma questão do design, sabe? E tá tudo. Eu tava tentando lembrar uma música do Sandy Júnior aqui, mas eu lembro. Eu sei todas. Sou muito fã. Até hoje, sou muito fã. Foi no show, pôs faixinha. Claro, né? Óbvio, vai no meu Instagram lá que tem eu faixinha lá, eu adoro. Mas, gente, é muito isso. Acho que hoje tá muito diferente do passado, se a gente for trazer esse lado aí, ô Luan. Porque, cara, minha mãe mesmo me fala, nossa, se eu soubesse. Porque hoje eu sou muito assim, eu já tive essas conversas super sérias com meus pais, hoje é super uma coisa resolvida na minha vida já. Inclusive, resolvi na pandemia, tá? Não tem muito tempo que eu consigo caramba. conversar. Pouco tempo, então. Pouquíssimo tempo, exatamente. Mas antes seu pai não sabia ou sabia, mas você não falava? Sabia, mas eu falava. Tipo assim, era. Vamos lá, só pra trazer o contexto. Quando eu tinha 18 anos, meio que descobriram. Aí eu fiquei 2 anos indo no psicólogo. Pra poder dar um jeito. Sabe? Entendi. Porque também, na época, meus pais também não entendiam muito bem o que era isso, porque era algo que não se falava tanto. Aí tem a questão da televisão, cara. A televisão sempre mostrava a pessoa gay como uma pessoa muito caricata. Tipo Vera Verão. Tipo Vera Verão, tipo... Era muito assim, a gente não tinha tantas referências na televisão. Tipo, meus pais não eram... E Vera Verão ainda era preto e gay. É. Só que ele era muito um puta artista, né, cara? Super. Nossa, Não. Super. O Isso Lafon, esse que exatamente, mas aí, compara. na cabeça de quem só vê televisão, que não tinha acesso a mais informações, como internet, tipo os meus pais na época, vai pensar, meu filho vai virar alguma coisa, sabe? E não é isso.
Meu filho é isso e pronto, sabe? A minha relação independe de quem eu vou virar. Tipo, aí eles foram conhecendo mais, foram tendo mais informação, acaba que a sociedade mudou bastante. E hoje eles entendem, tipo, a minha relação é uma coisa e a pessoa que eu sou tá aqui tudo junto, sabe? E isso não vai influenciar, não vai ser uma coisa ruim, que vai, por fato de eu ser gay, vai fazer com que eu vou muito mal, não vou ter uma profissão decente, sabe? Que eu não vou conseguir alcançar os meus sonhos, sabe? Muito pelo contrário, gente. Poxa, eu acho que quando você tá muito confiante de você mesmo, cara, eu acho que aí vai, sabe? Decola. E só fazer uma ressalva aí. Primeiro que eu, tipo, não sofri nada, né? Só comentei, assim, uns casos que aconteceram comigo, mas nem se compara, assim, com o que você passou. Mas eu percebo também que o pessoal, tecnologia, me perdoem aí, que vocês evoluíram bastante, todo mundo evoluiu nesses quesitos. Mas o pessoal também era preconceituoso também com mulher, né? Cara, Dev, mulher. E No- parece que dev falava que lésbica, dev mulher, eles tinham mais falava- aceitação. Então, mas falava isso, né? Que quando, tipo, você ia... Tinha mulher fazendo ciência da computação, não sei se quando você fez tinha isso. Era só falava que era sapatão. Tipo, a galera isso. chamava de... Além de ser tipo, poucas mulheres que faziam, até as porque... que era, eles colocavam o rótulo disso. E o assédio também, né? Também eu tenho amigas que, tipo, falavam que sofriam um assédio, assim, tipo, enfim, na faculdade e tal. E assim, eu tive muitas amigas, né? Enfim, formei em computação, aí eu tinha amigas lá da minha sala. E era isso, cara. Eu começava na faculdade, fora as que desistiam, sabe? Isso, muitas. Muitas desistiam do curso porque não aguentava a pressão que era em cima delas. Inclusive de professores também, sabe? Sim. Não é só de alunos, não. Não, de professor, assim, em relação a desmerecimento. Eu via isso acontecer. Eu falei, cara, que bizarro. Bizarro, sabe? Eu acho que é uma pauta que a gente não pode deixar de falar, sabe? Tanto a parte de mulheres, pessoas com deficiência, LGBTs, porque, cara, tá todo mundo evoluindo, sabe? Mas, pelo menos, falando da parte boa, eu vejo que teve muita evolução, sabe? Sim. Nesses últimos tempos. A gente tá falando sobre isso. Isso já é uma coisa boa, sabe? E comparado com outras áreas, ainda é mais aberto, mais... Total. mais evoluído. Assim, hoje, igual, acho que tá rolando, foi ontem ou foi hoje, um evento de frontin da empresa Frontin hoje, só para LGBT, sabe? LGBTs palestrando, LGBTs falando sobre a parte técnica ali. E que é um outro ponto também, né? Que aí a gente sempre fala, as pessoas vão ser convidadas, as mulheres vão ser convidadas para falar só no Dia das Mulheres sobre mulheres. Ou vai para um evento de TI para falar sobre mulheres em tecnologia, sabe? Poxa, por que não falar sobre outra coisa esse assunto, sabe? É importante falar também. Igual eu, beleza, eu vou falar sobre diversidade, eu vou falar pra caramba. Mas eu vou falar sobre design também, sabe? Independente do que for. Sim. Eu acho que a gente tem que ter esses dois vieses, assim. Vieses não, desses dois lados. Até pessoas com deficiência, sabe? Eu palestrava muito sobre deficiência, sobre pessoas com deficiência, sobre acessibilidade e tudo mais. Aí eu falei, caramba, eu acho que eu tô palestrando, mas eu quero outra coisa. Eu quero que a minha liderada, que ela é uma pessoa com deficiência, que ela palestre também, sabe? Para as pessoas e conhecer ela. Eu não quero que elas conheçam essa pessoa por mim, eu quero que elas conheçam ela também. Eu quero que ela tenha ali também a oportunidade de falar com pessoas assim como eu tenho, sabe? Então, além disso, eu gosto também de proporcionar que outras vozes possam falar, sabe? Igual eu tive uma amiga da faculdade do ensino médio, que ela começou ali com o Instagram e tal. Ela é uma pessoa, ela é preta, é lésbica, e aí ela começou a falar muito no Instagram e tudo mais. E aí eu chamei ela para palestrar num evento desse que eu fiz. Da hora. Foi o primeiro evento que ela palestrou assim, eu falei, caralho, que foda. Ela achou incrível e tudo mais. Aí passa alguns meses, a Débora Seco, a atriz, conheceu ela de alguma forma, não sei como, pela internet. Aí deu a senha do Instagram e falou, olha, você vai ficar uma semana no meu Instagram fazendo conteúdo. E foi. Aí ela cresceu, foi lá pra cima, sabe? E hoje ela vive disso, vive fazendo conteúdo. E assim, pessoa incrível, maravilhosa, ela tem mestrado na área de educação e tudo mais, e fala muito sobre essas questões. E aí foi assim, cara, mostrar, dá oportunidade, sabe? Que acho que vale a pena. É isso, eu acho que minha missão, muitas das missões são essas, assim, também. Pô, que da hora, cara. Sensacional, muito bom. É muito bom, cara. É. E às vezes eu fico meio preocupado, às vezes, da forma como eu brinco, como eu ajo, ou como eu falo, às vezes, para não ser, na verdade, preconceituoso com as pessoas, né? Cara, é aprendizado constante, pra então, todo mundo. Pra todo mundo. Porque eu penso, cara, pô, eu vivi a maioria da minha vida na cultura que é assim. Sim. E hoje eu sei que é ruim para as pessoas, né? Para ter empatia com as pessoas. Mas como que eu sei quando eu erro, sabe?
Eu não ligo de ser corrigido, então eu sempre peço para as pessoas, pô, se não gostar, me fala, cara, na moral. Eu sempre falo assim, pergunta pra pessoa, sabe? Principalmente, sei lá, eu lido muito com pessoas de vários tipos diferentes, tipo, religiões, questão de sexualidade, às vezes até a questão do pronome, assim. Eu pergunto à pessoa, tipo, como você quer ser tratado ou tratada, sabe? Porque tem isso também, sabe? Aí eu pergunto, as pessoas... É melhor perguntar, a pessoa não vai te dar patada, sabe? Eu sempre falo isso. Tipo, pergunta como você quer ser tratado e pessoas com deficiência também, sabe? Acho que é perguntar. Porque a gente não nasceu sabendo de tudo, sabe? Sim. Não nasceu. Então, por exemplo, eu fui receber um palestrante uma vez, que é um palestrante cego. Aí eu perguntei, tipo, ele usava a bengala. Eu perguntei, tá, a gente precisa subir um lance de escada, porque, enfim, o local não era tão acessível assim. Aí eu perguntei, como que você quer que a gente sobe? Eu perguntei, porque eu não sabia se era pra eu dar a mão pra ele, se ele sabia subir, se eu não sabia, gente. Eu tive que perguntar. Ele falou, não, você pode ir na frente, eu coloco a mão no seu ombro e aí eu consigo subir. E assim, cada pessoa é cada pessoa, né? A gente não pode generalizar, porque todo mundo vai ser assim. Todo mundo vai ser... Talvez tem gente que gosta, pega no ombro, Sim. tem gente que fala, não, me viro sozinho, que quer... Sim. Então, assim, acho que é aprender sempre, igual eu falo. Inclusive, eu tô na pesquisa também por causa disso. A gente aprende pra caramba com as pessoas, sabe? Toda entrevista que eu faço, cara, é aprendizado constante. Então, inclusive, eu escrevi... Sabe quando você faz aquele textão do TCC, que você coloca lá agradecimento, não sei o que lá, não sei o que lá? Eu falo, assim, no final, que eu tô formando computação porque eu quero ajudar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, conhecendo elas, basicamente. Então, é o que eu faço. E o que vocês fazem aqui é isso, né? Vocês estão fazendo uma grande entrevista aqui, conhecendo as pessoas. Acho que só tem o que agregar, sabe, pra todo mundo, cara. Conversar, falar, sabe? Acho muito bom. E com o seu marido, o relacionamento é de boa, assim, quando vocês vão pros lugares, vocês sofrem preconceito, assim, dentro da... Ainda hoje a gente falando sobre isso, mesmo tendo melhorado, vocês sofrem com isso? Ou hoje é menos, vocês vão pros lugares, vocês viajam, faz as paradas? Porque eu sei que vocês viajam juntas às vezes no Instagram. Sim. Vocês foram para esses tempos também fora do país, não foi? Somos. Então, aí depende muito. Aqui em São Paulo, eu vejo que a gente... Por exemplo, aqui em São Paulo a gente anda no shopping de mãos dadas, por exemplo. Sabe? Aqui é super tranquilo. Lá em BH talvez um pouco mais difícil, mais complicado, porque a galera olha. Aqui em São Paulo é super mais mente aberta. Ninguém nem... Foda-se. É só mais um, irmão. Só mais um, foda-se. Exatamente. Mas depende da região também, viu? Então, depende da região. Então, mas aí, os lugares que eu frequento hoje, tipo, balada, barzinho, são mais abertos, mais LGBTs, ou às vezes, quando não são lugares muito abertos para isso. Mas vocês procuram exatamente os que são abertos ou vocês acham que é legal pra A gente curtir? procura saber antes. Como que é? Questão de proteção, Proteção, né? cara. Entendi. Infelizmente. E assim, é claro que hoje a gente tá, de uma certa forma, sei lá, super privilegiados hoje. Muito. Cara, eu sempre falo disso porque senão, se eu não falar, a galera vai meter o pau. Mas de fato, sim, sabe? É um privilégio de estar numa cidade grande, de uma cidade diversa. Mas assim, nem todo mundo tem esse privilégio. Eu tenho amigos que, de certa forma, não podem falar que eles são. Porque Não podem falar. Não podem falar. Até porque tem um contexto familiar também. Que é uma outra história, sabe? Tipo assim, antes, pensou em colocar a mão em mim, o Gabriel, que é meu namorado, colocar a mão aqui, eu ficava, tipo, não coloca porque alguém vai estar aqui, algum familiar meu vai ver, sabe? Tipo, lá em BH. Antes da gente ter toda essa decisão, assim. Mas eu vejo que tá menos, cara, do que lá, sabe? E aí, quando a gente viaja, é aquilo. A gente procura saber como que é o local. Tipo assim, esse ano a gente foi pra Disney. É tipo... Lá a gente fica meio assim, porque é um lugar que tem muita criança. Pessoas do mundo inteiro, mas é um lugar aberto. Porque, inclusive, tem a parada de LGBT da Disney e tudo mais. E aí a gente se sente super confortável, tipo, de andar na rua de mãos dadas, sabe? E olha que bizarro, é uma preocupação que quem é hétero nunca teve. E quando eu falo isso pros meus amigos... Tipo assim, você vai pensar em se você vai dar ou não a mão pra sua namorada ou pro seu namorado. Pô, você não pensa, velho. Você só vai e faz. Você só vai e faz. Você vai abraçar, trocar um carinho em público. Mas é pensamento constante, sabe? Que ainda tem. É foda, mas é assim. É foda, mas... Mas aí a gente tenta lidar bem com isso, pra não ficar doido, sabe? Mas já aconteceu algum caso, assim, que, tipo... Em BH? Vocês foram ofendidos, assim? Em BH já. A galera fala, né? A galera xinga. Falar pra vocês, assim, né? De xingar mesmo. do outro lado da rua, assim. Só que você vê, falar longe, né? É igual os haters da internet, né? Pra falar de frente, ó. Olhar pra vocês cara. dois, assim, meter Tá o bom, louco, viu? não vai. Não, né? de frente não. Assim, mas aí, cara... Por exemplo, eu tenho amigas travestis que, porra, eu não sofro um décimo do que elas sofrem, fraga. Na rua. Sofre pra caramba. E assim, eu tô falando por elas, mas assim, eu vejo de perto, sabe?
Eu ouvi um termo mineiro, fraga. Até que É verdade, fraga. Fora que tem uma reda, que fica falando uma reda. daí não... Reda fica pra lá. Então, é muito isso. Mas aí, cara, eu sempre gosto de linkar pra nossa bolha aqui. Pra design, eu vejo que, principalmente eventos, tá, de design, sempre tem essas pautas, cara. Eu quero que tenha mais, sabe? Isso não é um problema, né? Não é. Tipo, eu tô aqui falando que seja boa, sabe? Se fosse um outro podcast de outro assunto, outra área... uma área mais tradicional, não estaria assim, falando nunca isso aqui, sabe? Nunca. Que doido. Mas Mano, é doido. É doido, porque a gente tá numa bolha, sabe? É doido a gente pensar isso. É doido a gente pensar que tem profissões que, de fato, as pessoas têm que se esconder. Tipo direito, elas não podem por ser exemplo. quem elas são, sabe? Tem algumas mais tradicionais que a pessoa... É complicado mesmo, viu? E Cada aí- um com sua dor. E aí é uma pauta que eu sempre tento levantar, assim, sabe? Para as pessoas conhecerem, para as pessoas entenderem. E aí, até eu tava com um projeto que eu dei uma pausa para ele, porque eu não sei como vocês conseguem, gente, fazer tanto conteúdo assim. Eu não tô conseguindo, mas eu vou chegar lá. Que aí eu criei um projeto, Nota Criativa, o Luan até conhece, que durante, sei lá, semana, não foi nem na semana, assim, da diversidade e tal, eu tirei uma semana para falar só sobre o assunto, aí eu convidei pessoas para falarem, tipo assim, porque eu não sei sobre tudo, né? Eu só sou uma letrinha dele do LGBT. Eu não sei sobre todos. Aí eu chamei umas pessoas para falarem, para explicar para as pessoas. Tá até tudo, inclusive, lá no meu canal no YouTube. Para explicar um pouquinho sobre como é. Aí chamei também mulheres para falar um pouquinho sobre como é ser mulher na área de tecnologia no geral. Não foi só sobre design. Então eu chamei uma pessoa que é PM, uma dev, chamei designer. A Nina, inclusive, participou também. Para a gente poder falar para as pessoas, sabe? Como que é ser uma pessoa dentro da área de design, o que elas fazem, como que é o dia a dia. Sendo mulher, sendo uma pessoa LGBT, acho que é importante, sabe, a gente falar. Porque eu sei que tem muitas empresas que são muito fechadas ainda, tá? Tem. Principalmente de tecnologia. Porque vem da área de dev, né? E aí que a importância, pelo menos na Hotmart, a gente tem hoje uma gerente de diversidade e inclusão. Que é uma pessoa responsável só por tocar todos os projetos nesse assunto. Então, tem vários grupos de afinidades na empresa. Então, tem um grupo só de pessoas LGBT, tem um grupo de pessoas pretas, tem um grupo de mulheres, tem um grupo de pessoas com deficiência. E aí, com várias pautas levantadas. E aí tem os momentos das discussões internas desses grupos, porque é super importante a gente ter esse momento onde eu vou estar com pessoas que, de uma certa forma, eu me reconheço. E tem os momentos também que a gente fala para as outras pessoas. Porque aqui eu estou no ambiente seguro. Quando eu falo para outras pessoas, meu ambiente não está muito seguro como eu era antes. Então a gente tem que falar também para mostrar para as pessoas, olha, é desse jeito aqui, tipo, ensinar. Mostrar conhecimento, sabe? Então, tem esses dois lados que eu acho incrível, assim. Acho que não são todas as empresas que têm essa oportunidade de ter, mas as que têm, eu acho que é um trabalho que é muito, muito importante, sabe? Pô, legal. Lá na Boa Vista também tem os grupos que você falou de afinidade. Eu não participo porque eu acho que tem umas reuniões lá e ainda não consegui participar. Mas o Tos, que é nosso gerente, a gente até fala, pô, a liderança do time de design da Boa Vista é diverso. Tem um negro, um oriental e uma mulher. Olha aí. Sim. Que são os três. E cara, e isso. assim, tipo, legal. E já começou por aí. Que já porque aí você já tem até uma... Quando você vai fazer as paradas, você já vai com essa visão, né? Com essa parada de, pô, vamos olhar pro que o profissional é. Sim. A qualidade dele, né? Sim. E observar como dá oportunidades, né? Entrou uma pessoa também que a gente chama de Dona Fátima por causa da idade dela, que entrou no nosso time de designer e ela faz parte da ela cuida da etarismo, né? E ela cuida da parte da grana ali, tipo, administrativa. Então ela cuida da parte administrativa do time de design. Tipo, muito porque ela é contadora. Olha aí. E aí a Boa Vista abriu lá processo seletivo, contratou algumas pessoas. Eu vi quando você postou. Foi uma vaga afirmativa, não foi? Algo assim? Eu acho que foi, Foi uma vaga bem afirmativa. E aí foi muito legal, cara, porque pô, agora a gente tem uma pessoa que cuida só dessa parte, ela é contadora, então, mano, ela tem experiência pra parada, entendeu? Sim. Eu tenho vários anos de carreira, assim. Quantos anos ela tem? Você sabe? Não sei. Mas a gente chama ela de Dona Fátima porque ela é mais velha, assim, que a gente, né? Mas eu acho que é tipo uma mãezona, assim, do time ali pra gente, assim. E ela manja da parada de contabilidade, velho, tipo... Cara, incrível. Esse assunto de idade, eu acho que vai ser uma pauta daqui por mais anos aí também, viu? Estamos ficando velhos, né? Estamos ficando velhos. E aí a gente vai ver na pele
o que essa galera que agora tem 40, 50 anos está tentando migrar, tá tentando ingressar e sente dificuldade. E falar essa molecada, e as empresas têm certo preconceito, a gente vai... Esse preconceito, gente. Eu nunca trabalhei com designer mais de 45 anos. Pô, verdade, né? Vai ter que começar até agora, que a gente tá ficando velho, igual a gente falou. Então, né? Isso é nova. porque Nós a seremos os gente... primeiros. Não, mas será que não tem? Tem, com certeza Então. tem. Mas a gente vê menos. E até porque é uma geração que vem, assim, a gente também pegou, mas que vem do analógico bem mais que a gente. Internet de escada ali, ó. É, Não, essa galera, né? É muito muito bem, bem antes. A gente veio da internet de escada. Então é complicado. Viu? Será que as pessoas... Aí tem outro ponto. Será que as pessoas também, elas vão ser designers para sempre? Ah, mas Será que a gente vai trabalhar com o que a gente trabalha para sempre? Ou será que a gente vai para outra área? Boa parte vai migrar, vai mudar. E que é válido. A pessoa, Sim, é isso que eu penso também, sabe? Verdade, eu fico pensando, será que eu vou trabalhar? Eu fico nessa design? dúvida também. Não sei. Eu também não sei. Não Sei que hoje eu tô fazendo o que eu gosto pra caramba, sabe? Mas não sei. Mas no meio do caminho eu já fiz outras coisas, assim. Virar DJ. Eu já pensei. Eu gosto. Hoje, meu hobby é fotografia. Eu adoro. Então, eu já fui Mas daí fotógrafo paralelo, assim, de Mas é mal de casamento, designer, viu? aniversário. A minha namorada, ela tá aqui. Videomaker. Ela fala assim que eu enganei ela, que quando a gente se conheceu, eu mostrei logo uma foto eu com a câmera, assim. Aí eu não tiro foto dela, mas com a câmera. Isso é mal de designer. Designer é metido a fotógrafo. Não é? É metido porque quando eu comecei... comecei a trabalhar na Fragmento, que era tipo uma agência de criação, criava logotipo, fazia fotografia para Sim, você sorvete. estuda a tudo fotografia. pouco, né? Todo um pouco. É. Eu lembro ainda a gente fazia fundo infinito com caixa de papelão. Pegava caixa de papelão, cartolina branca, para fotografar os sorvetes da época, que eram os sorvetes do Kaká, que eram os sorvetes da cidade lá que o cara fazia sorvete, que faz ainda até hoje. E aí a gente pegava os sorvetes, colocava, tipo, ainda tinha que fazer rápido, então, tipo, deixava na caixa de isopor certinho lá, porque não tinha geladeira lá na agência. E aí pegava o sorvete rapidão, colocava lá, tirava a foto pra não derreter. Porque senão, tipo, não dava mais trabalho pra arrumar no Photoshop depois. Tipo, colocava as lâmpadas do lado, assim, pra fazer a luz e tal, no caixa de papelão. É isso. Nesse meio tempo, assim, eu tenho umas amigas que têm umas empresas, sabe? Sorveteria. Aí eu compro papel cartolina, assim, coloco colorido por trás, coloco sorvete. Já fiz também. Aí, esse ano mesmo, fiz. Aí, adoro. No meu tempo livre, Sim. vou lá, ajudo meus amigos aí que estão querendo empreender. Bora junto. Ah, que da hora. Criatividade, né? Acho que a gente tá nessa área muito... Designer não para, né, cara? Para. Não E tem que ter consegue esse ficar ponto, parado, né? A gente não para, né? Vocês que produzem conteúdo, trabalham durante o dia, à noite tá o quê? Trabalhando. Cara, e tipo... Fazendo conteúdo... Só que é gostoso, cara. É gostoso. Isso que mata, velho. Porque não é uma parada que você faz assim, tipo... Nossa. Eu já tô cansadão, porque eu tô em São Paulo a semana inteira. Mas, cara, é foda tá aqui. É legal pra cacete, sabe? Tipo, aí a gente gasta uma grana e mesmo assim é legal fazer, tipo... não é doido, cara. Mas eu penso que esses tipos de coisas nos ajudam no dia a dia, porque a gente precisa ter projetos paralelos, algumas coisas assim que se de escape, né? Tipo assim, tem uns hobbies naturais, assim, vou pra academia, jogo videogame, mas eu pelo menos vejo assim, algumas coisas relacionadas a fazer, sabe? Que é um pouco diferente, assim, e que acaba aliviando e agrega também no que você faz. Não, total. Principalmente a galera que tá começando agora, assim, eu acho que projeto paralelo sempre ajuda a eu desenvolver skills que talvez no meu trabalho eu não consiga. Porque nem todo trabalho eu vou conseguir fazer pesquisa. Sim. Nem todo trabalho, talvez o pesquisador não vai conseguir fazer um protótipo caso ele queira fazer. E eu sou essa pessoa, eu uso muito projeto paralelo para poder desenvolver skills que eu quero ter. Eu também. Acho que as pessoas, principalmente a galera que tá começando agora, é muito importante, sabe? E vai que um projeto paralelo dá super certo, sabe? Pô, igual o podcast, que é um projeto que de vocês é um outro projeto, além dos vários que vocês têm, né? E dando super certo, ajudando pessoas. Então acho que tem que ter. Isso aí. Tem que ter mesmo, cara. Pô, e obrigado, Thiago. Valeu pelo papo. Já, gente. Aqueles, né? Nem falamos tanto assim. Dá pra... Ixi, se deixar, ó. Você tá perto aqui, cola outros dias aí, a gente... cola 10 minutos daqui, tá? Pô, pertinho, cara. Pertinho, que massa, cara. Agora eu tô perto. E o Semiose também tem proporcionado pra gente conhecer as pessoas pessoalmente. Isso é muito massa. Cara, eu acho que isso é muito foda, muito porque massa. Eu acho que se não tivesse Semiose, eu não ia vir aqui, vou marcar, tipo, vir aqui... Sim. Pra
teria que ser tipo um evento, né? Ah, vou conhecer o Thiago no Um evento. evento que vai ser um momento muito Porque curtinho a gente ali. ainda Porque não tem tanta intimidade. No ponto Corrido. eu falar assim, vou vir só pra ficar na casa do Thiago. Ainda a gente não tem essa intimidade ainda pra rolar isso. Sim, mas vai proporcionando, né? Vai proporcionando pra que isso aconteça. Cara, isso é muito- Porque você vai criando geração de confiança. Se a gente só se conhecia online, pô, como é que vai gerar uma confiança de você falar, não, vem dormir em casa? Tipo, ninguém... Mas igual eu falei, o corpo fala, né, cara? Tipo, Sim. aí só tá na telinha lá, então agora a gente tá aqui presencial. Sim. E vida longa semiose, hein? Amém. Valeu. Amém. Amém. Vai dar bom, gente. Cara, divulga aí suas redes sociais. Eu sei que o Gosto falou, Nota de Criativa tá parado, Tá pausado parado um pouco, mas eu tô pretendendo voltar com ele. Mas você ano tem que vem. paradas legais que você já fez, então conteúdo é uma parada que não morre. Você Não fez, morre. tá lá, a pessoa pode ir lá e então, pode ver, assim, pode acessar. No YouTube, se colocar Nota Criativa, vai achar o meu canal. Ele tá mortinho, tem muito tempo que eu não faço conteúdo, mas eu tava até com um amigo de vocês ali fora. Aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, ontem eu tava assistindo um vídeo seu sobre plano de pesquisa. Eu falei, caramba, que olha foda, aí, sabe? tá vendo? Que ele tá querendo isso é da entrar na hora área e demais. tudo mais. E igual você disse, é um conteúdo que ele não morre. Não morre, tá? Inclusive, eu aconselho super pessoas, sabe? A postarem, a produzir conteúdo. Cara, é muito importante, sabe? Nem que seja, sei lá, não quer falar pra câmera, faz um texto, sabe? Faz um carrossel no LinkedIn, Sim. no LinkedIn ou no Instagram. Mas aí tá, no YouTube eu tô Nota Criativa, no Instagram também @Nota Criativa, mas tem meus pessoais também. Thiago Marques, aí vai me achar, tanto no LinkedIn, tanto no Instagram, tô lá. Tá? Pra gente conversar, falar sobre design, falar sobre vida, falar sobre fotografia, falar sobre tudo. Que da hora. Ah, e se te perguntar, você trabalha direto com a Mayra? Maravilhosa, maravilhosa. Manda um beijo pra Mayra. A Mayra é muito da hora, cara. Ela já veio aqui, nunca veio aqui, não. Não. É uma pessoa mas que é porque ela mora longe também. Ela mora né? longe, mas quando ela estiver em São Paulo, faz o convite, porque... Que ela já foi no Papo de UX, cara. Nossa, ela é... Sim, Ela trabalho... é do quê? Tá como gerente, Ela head agora. é gerente de design na Hotmart. Assim, pessoa que nos meses atrás a gente estava trabalhando muito perto. Com a equipe dela, a gente faz uns projetos muito legais. Cara, Mário, ela é assim, muito da hora, velho. uma líder de design incrível de se trabalhar. Leva ela no é TIFF maravilhosa. também, cara. Ela é da É. hora. Pode chamar convidar que ela, ela pode é convidar ela. top, cara. Ela é top Convida ela, demais, porque né? acho que, cara, vocês vão aprender muito com ela também. É incrível. Demorou. É isso, Enquanto gente. vai Obrigado, contar- viu? Obrigado pelo convite. Não, a gente que agradece. Valeu mesmo pela disposição e pelo conteúdo É aí. isso. Tamo junto. Valeu. demais. E lembrando a galera, pega o link Pirâmide do Bem, compartilhe com mais pessoas essa história incrível do Thiago. Vários assuntos importantes, não só sobre design, mas sobre também vida, sobre tudo, cara. Então eu acho que eu tenho certeza que agregou muito na vida de você que está assistindo e vai agregar na vida das pessoas que você vai compartilhar esse link. Dá o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações aí do YouTube, dá like também lá no Spotify, que tem as estrelinhas, e nas outras plataformas que tem o nosso podcast, né, David? Mais algum recado? É isso aí. Ó, compartilha nos grupos do Telegram, de WhatsApp que vocês fazem parte aí. É verdade. Fica compartilhando as fofocas, layoff lá do Choramingo. Compartilha o conteúdo, né? Isso é Porra. tudo interessante, é verdade. É isso aí. E ó, como eu falei aí, quiser os links dos meus cursos estão aqui na descrição. E se alguém quiser patrocinar aí, é só colar é nós. Depois manda mensagem no Instagram, qualquer coisa. E obrigado aqui o pessoal do Voz e Conteúdo, podcast no bar que a gente faz aqui. Por enquanto a gente tá fazendo aqui, né, Luan? No Tchê Café? No Tchê Café. Infelizmente não sabemos como vai ser pro futuro. Não, vai continuar tendo semiose. A gente só Não, não sabe o local de isso, gravação. Você fala às vezes a pessoa fala, não. Igual o Thiago falou, vida longa ou semiose. Semiose longa. vai ter. Vai sempre. ter. A questão Enquanto a do gente bar viver, aqui. né? Enquanto a gente tiver vivo, Talvez você vai ter ter. esse cenário aqui, ó, maravilhoso. O cenário talvez mude. Quando a gente tiver saco também. Vai que daqui a um tempo você fala, David vai se lascar. Aí, né? Aí Nesse não é. momento não tenho nada em mente, né? Então, por enquanto, Só a se gente você vai virar um fazer. cuzão. Se você virar cuzão, aí nem para. Eu vou. Não sei. Então, o local aqui, tá? Então a gente tá gravando, mas de qualquer forma, um agradecimento ao pessoal do Voz e Conteúdo do Podcast no Bar. Quem quiser saber mais, é só isso acessar aí. podcastnobar.com.br. Obrigadão, valeu. Até mais. Valeu, gente.